que é que ele lhe, como ele lhe cala assim, porque ele é um tema que lhe envolve, que lhe encanta. Então, Vamos tá. lá. Vamos lá. Então, boa noite a todas as pessoas presentes aqui e todas aquelas que irão assistir esse bate-papo em outro momento. Então, já estou colocando que vai ser um bate-papo, mais do que uma aula, uma palestra, coisa do tipo, até porque nesse mundo da economia da atenção, se eu ficar falando aqui por mais do que 20 minutos, eu acho que as pessoas vão desistir ou me colocar na velocidade 3 vezes e aí vão acabar perdendo muitas coisas que eu acho que são importantes. Agradeço ao convite da doutora Hortência por estar aqui e das demais pessoas do Observatório do PDDU. É uma luta muito importante que a gente está travando em Salvador, que vai definir os rumos da nossa cidade e que acontece num terreno muito pantanoso, né, muito difícil, muita desigualdade, como todas as lutas sociais são, no final das contas, mas que conta, pelo menos do nosso lado, com muita gente qualificada, muita gente experiente, muita gente aguerrida e dedicada à nossa cidade, e que, portanto, apesar da desproporção dessa luta, eu acho que nós venceremos muitas batalhas, né? Eu acho que isso que é importante. E se a gente não conseguir, pelo menos, mudar nesse momento os rumos do planejamento urbano de Salvador, a gente vai conseguir plantar algumas coisas e vai conseguir barrar outras. Então, assim, eu parabenizo a todas as pessoas que estão nessa frente, nessa batalha, porque é muito difícil, né? Mas a gente está conseguindo alguma coisa e assim, me dá muita alegria estar do lado de vocês, né? E por isso que eu não pude recusar esse pedido da doutora Hortência de estar aqui conversando com vocês, ainda mais quando o assunto me atravessa muito, tá? A doutora Hortência perguntou o que me trouxe a Tarifa Zero. Bom, se eu começar a fazer essa retrospectiva, vai ocupar o tempo todo daqui que a gente tem para conversar. Mas, assim, eu sou administrador de formação, né? Formado na Escola de Administração da UFBA, fiz mestrado na Escola de Administração da UFBA também, e sempre tive um interesse pelo planejamento urbano. Na Escola de Administração da UFBA, a professora Beth, né, está aqui nessa frente também com a gente, que é professora da UFBA, mas assim como o Beth, eu tive outros professores, né, que se interessavam pelo urbano, pelo planejamento urbano. Era uma época da explosão dos planos dos PDDUs, né, se fazia muito plano diretor nas cidades médias, nas cidades pequenas, virou até um mercado acadêmico, né, não só de pesquisa, mas, né, de consultoria também, construir planos diretores. Então, o tema, no momento da minha formação, que foi nos anos 2000, a primeira graduação, o planejamento urbano ele voltava, ou aparentava voltar ao centro do debate acadêmico, político, social, e isso atravessou, de certa forma, minha formação, mas a mobilidade urbana não entra aí, né? A mobilidade, claro, entra todo o repertório, ou letramento, como se diz hoje, do que é urbano, do que é o planejamento urbano, como a gestão pública participa do planejamento urbano, mas foi o viés militante, né? A minha participação no movimento Passe Livre, que me trouxe a esse campo de estudo. Então, eu era militante daquilo que se chamava de movimento autônomo, né, de movimento libertário, que era um movimento que acontecia um pouco à margem do petismo, né? O PT tinha chegado ao poder, uma estrutura muito grande, um partido muito grande, e a gente inaugurava, né? Quando eu digo a gente, eu digo esse campo autonomista, libertário, inovava, experimentava formas de organização, movimentos sociais, etc., etc. E com uma certa liberdade, né, para pensar, para propor, para criar utopias, né? O pragmatismo tomava muito tempo, muito o espírito da esquerda já naquele momento, né? O que é viável, o que é possível, o que dá para fazer. E esse campo foi sonhando, foi criando, né? Foi propondo coisas que não estavam na agenda política, nem na agenda acadêmica.
A tarifa zero, ela surge como proposta no Brasil na virada dos anos 80 para os anos 90, na prefeitura de Luiz Erundina, em São Paulo, portanto, na maior cidade do país, no momento de transição democrática, né? A primeira eleição para prefeitos e prefeitas de São Paulo, Luiz Erundina ganha, e ela, com seu secretário, Lúcio Gregor, eles propõem para a cidade, né, num momento de crise do transporte público, propõe a tarifa zero. Então, surge como algo da gestão pública, naquele momento não é aprovado, mas acontece outras concessões para a gestão do transporte, e aí, em 2005, surge o movimento Passe Livre, com a pauta do Passe Livre estudantil, primeiramente, depois se convertindo em tarifa zero, e eu vou me agregando a esse processo. Quando chega 2013, todo mundo lembra, né? As ruas do país todas são tomadas pelas mobilizações contra os aumentos tarifários, em Salvador também. Enfim, todas as capitais do país, cidades pequenas e médias, foi a primeira vez na história do país que uma revolta popular toma todo o país, praticamente, né? E é uma revolta em torno, foi inaugurada pela questão do transporte, pela qualidade do serviço, né? Pela qualidade dos investimentos em infraestrutura de mobilidade urbana. É importante lembrar que, naquele momento, o país estava investindo muito na Copa do Mundo, algumas promessas de mobilidade urbana. E aí, naquele momento, a tarifa zero, né, ganha uma dimensão outra, né? Ganha uma dimensão gigante. Ela deixa de ser algo de um movimento periférico, criativo, inovador, experimental, utópico, que é o movimento Passe Livre, e ele entra na agenda política do país, né? Na agenda política, na agenda da gestão pública, na agenda do debate. E, a partir dali, eu me sinto obrigado, né, a responder uma série de questões que foram colocadas para o movimento Passe Livre. Por exemplo, quem paga a conta? Quem paga pela tarifa zero? Quais são os impactos da tarifa zero? Como implementar a tarifa zero? Então, eram questões que, naquele momento, o movimento Passe Livre não tinha respostas a dar, mas que, para avançar na pauta, no meu entendimento, né, para ela se concretizar de verdade, a gente precisaria responder. Então, ali naquele momento, eu penso, ok, né, eu tenho que voltar para a universidade, eu tenho que voltar a estudar. Não vou fazer isso na escola de administração, eu acho que o lugar mais apropriado é na faculdade de arquitetura, e me matriculo, né, faço seleção e passo no doutorado de arquitetura e urbanismo, e com orientação do professor Ângelo Sé, que é de geografia, mas orienta também estudantes do programa de pós-graduação em arquitetura. A gente desenvolveu essa pesquisa, tá? Okay. Tarifa zero. Naquele momento, se tinha 10, 15 experiências de tarifa zero no Brasil, apenas, e, portanto, era uma questão vista com muita desconfiança, dentro da universidade, inclusive, na própria faculdade de arquitetura, é importante falar isso. Muita gente, muitos urbanistas não levavam a sério o tema, né? E a gente tem dificuldade de debater, de apresentar tarifa zero, mesmo nesse campo hoje que está aqui, eu acredito que em consenso hoje, defendendo a política. Então, foi um longo percurso, né, para a gente chegar a isso. E na minha tese de doutorado, eu busco responder aquelas questões da tarifa zero, quem paga a conta, como financiar, quais são os impactos da medida, e faço um estudo comparativo entre as experiências que tinham no Brasil naquele momento e as experiências da França, que foi onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche. Então, de lá para cá, de 2019, né, eu entrei em 2016, 2015 no doutorado, defendi em 2019, e de lá para cá, houve uma explosão de experiências de tarifa zero. Tá? A gente saiu de 10 experiências, muito pequenas, muito localizadas, muito marginais dentro do campo do planejamento urbano, as propostas de remodelação urbana e transformação das nossas cidades, e hoje nós temos 150 cidades no país. Com a tarifa zero, é verdade, nenhuma grande capital, cidades médias e pequenas, a maior é Calcaia, no Ceará, com 400 mil habitantes, aproximadamente, mas temos muitas cidades sendo tensionadas a adotar a tarifa zero, com campos
né, com coalizões de interesse de gestores públicos, movimentos sociais, acadêmicos, tentando viabilizar a medida, o que inclui, inclusive, muitas capitais do Brasil. E aí a gente chega, né, nesse momento onde a tarifa zero não é mais uma política estritamente municipalista, e ela passa a ser debatida no âmbito do governo federal. Então, nós temos hoje um governo que diz que defende a tarifa zero, né, colocou na sua agenda a tarifa zero, e a gente está com alguma perspectiva, claro, com alguma perspectiva desse governo, né, dessa coalizão que está no governo hoje, continue defendendo a tarifa zero, ou seja, de utópico só ficou sentido bom da palavra, né? Hoje ela é uma política pragmática, real, possível, viável, a ponto de estar na agenda política dos governos, né, em todos os níveis, mas que, claro, só vai acontecer com muita pressão popular, a exemplo do que aconteceu agora, recentemente, com a aprovação no Congresso do fim da abolição da escala 6x1, né, que, apesar de um Congresso hostil e contrário à política, assim como com a tarifa zero, foi constrangido, né, o Congresso foi constrangido a votar a favor do fim da escala 6x1, porque a população abraçou. Então, eu acho que é isso para iniciar a conversa, doutora Hortência, brevemente, a minha trajetória pela tarifa zero, como eu chego até aqui, como é que eu vi um pesquisador da tarifa zero. A tarifa zero hoje ela é multifacetada, né? Ela é multidisciplinar, tem vários campos de estudo estudando a tarifa zero. Semana passada, por exemplo, a gente teve uma atividade com um grupo de pesquisa de educação física que estuda a tarifa zero, o impacto da tarifa zero na saúde, um campo muito grande, que eu acho que eu me filio um pouco também, que estuda a tarifa zero e combate as exclusões de raça, de gênero. Tem um campo mais técnico que estuda a viabilidade da política, que também me interessa muito. E, recentemente, atualmente eu estou como professor, eu estou como pesquisador visitante, né, colaborador do programa de pós-graduação da UNB, e a gente está lançando uma série de estudos sobre a tarifa zero. Recentemente, a gente lançou um estudo que eu acho muito importante, que compara o impacto da tarifa zero ao Bolsa Família. Então, a gente chegou a números muito, muito próximos, tá? O impacto do Bolsa Família nas capitais brasileiras, do ponto de vista da distribuição de renda, de transferência de renda para as camadas mais pobres, mais vulneráveis da nossa população, é muito próximo ao impacto do Bolsa Família, então tem uma equivalência, o que coloca a tarifa zero como um dos grandes programas de distribuição de renda do Brasil. Então, veja, a tarifa zero, a gente vai discutir hoje aqui como uma questão urbana, como instrumento de planejamento, né? Foi essa provocação que eu coloquei para vocês, para a gente construir junto essa ideia. Um instrumento que deve estar no PDDU, que deve estar no futuro das nossas cidades, mas ele tem impacto na saúde da população, ela tem impacto, né, tarifa zero na saúde da população, e tem impacto no combate às desigualdades, que eu acho, para mim, né, especialmente para mim, é um impacto mais interessante, porque estamos num país muito desigual, né, muito racista, muito machista, muito genocida, com a população negra, especialmente, né, com as mulheres também, que têm situação de feminicídio. E a gente precisa de políticas que olhem melhor para esse público em específico. Então é isso, né? Acho que a introdução é essa, se querer me alongar muito. E aí, posso falar um pouco depois sobre esse estudo, que a gente compara a tarifa zero ao Bolsa Família, ou podemos entrar aqui na apresentação que eu pensei para conversar com vocês. Acho que você pode seguir na apresentação que você planejou. Tá. Então, ó, essa apresentação que eu fiz aqui, como eu não sabia qual público que ia estar aqui com a gente hoje, eu fiz uma apresentação muito genérica. Alguns pontos eu vou passar rapidamente, obviamente eu não vou conseguir falar sobre tudo. Deixa eu ver só aqui meu tempo, 7h20.
Obviamente, eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas alguns pontos eu acho que são importantes de a gente abordar para a gente entender onde é que a gente está. Então, assim, esses são os pontos que eu queria conversar com vocês de início, mas eu vou pular algum, tá? Eu acho que, primeiro, falar um pouco sobre mobilidade urbana, mas a gente teve o professor Juan no evento anterior, e obviamente, é a melhor pessoa de Salvador para falar sobre isso. Não vou ousar a repetir, no máximo, repetir o que ele falou, muito menos tentar melhorar. E aí tem um ponto que relaciona mobilidade, exclusão, segregação e desigualdade, que é o campo que mais me mobiliza na mobilidade urbana. Um pouco sobre cidades, revoltas e transportes, que eu acho que isso é um ponto interessante, mas para outro momento. E aí sim, falar da crise dos transportes e da tarifa zero. Uma coisa que eu não falei, que é importante, está aqui em cima do slide, eu sou membro do Observatório da Mobilidade Urbana de Salvador, que é a organização que me trouxe aqui, e que, portanto, agradeço muito por me dar esse espaço. Eu já fui coordenador, hoje eu sou apenas membro, os coordenadores são Pablo Florentino, Érica Teles e Lucas, e sou membro também do Instituto Equicidades, que é a organização que fomenta hoje o Observatório da Mobilidade Urbana e uma série de outros projetos que a gente vem tocando em Salvador, por exemplo, que a gente fez no ano passado, que foi a Semana de Mobilidade Antirracista, que aconteceu na UNEB e na UFBA. Tá? Eu gosto sempre de começar as minhas apresentações, as conversas que eu facilito, com essa frase de Attila Mbembe, que é um filósofo decolonial, que, apesar de não estudar mobilidade urbana, não é o foco dele, não é o momento, né? Ele estuda muito a decolonialidade, a necropolítica, e todo esse sistema de violência que subordina, né, com o qual nós, pessoas negras, somos submetidas, mas ele fala o seguinte sobre mobilidade: a capacidade de decidir quem pode se mover, quem pode se estabelecer, onde e sob quais condições, ocupa cada vez mais o centro das lutas políticas por soberania, nacionalismo, cidadania, segurança e liberdade. Por que, para mim, é tão importante essa citação? Ela é importante porque a gente precisa entender a mobilidade urbana a partir de um binômio, tá? A partir de um paradoxo, talvez, de uma contradição, que eu chamo de duplo sentido, que a mobilidade urbana ela é uma liberdade e uma obrigação. Ela é uma liberdade porque é por meio da infraestrutura de transporte, é por meio das tecnologias de mobilidade urbana, dos modos de transporte, dos nossos próprios corpos que se movem no território urbano, que nós acessamos uma série de direitos sociais e exercemos uma série de liberdades. Então, é uma liberdade, e por isso que há tantas lutas em torno da mobilidade urbana, tantas revoltas, né? Eu não vou poder entrar nelas aqui agora, apesar de já ter falado um pouco sobre 2013. Mas ela também é uma obrigação. Nós precisamos nos mover para trabalhar, para cumprir nossas obrigações de cuidado. Então, hoje, um dos temas hoje da mobilidade urbana, que a gente debate muito, que está muito se desenvolvendo, é sobre a relação de mobilidade e a economia do cuidado, né? E isso, né, vamos dar um parênteses aqui, quando a gente fala da mobilidade feminina, a mobilidade das mulheres, a gente percebe que todo o sistema de mobilidade urbana, todo o planejamento da mobilidade urbana, ela é pensada para um deslocamento exclusivamente casa-trabalho. Por exemplo, o Vale Transporte. O Vale Transporte paga o deslocamento casa-trabalho. Ele não paga todo o deslocamento que é necessário para exercer as práticas do cuidado, né? Para fomentar a economia do cuidado. Então, uma mãe que leva seu filho para a creche, ou um pai que também deveria levar seu filho para a creche, ele não pode ir direto para o trabalho, ele para em algum momento daquele trajeto, seja a pé, seja de bicicleta, seja de transporte público, ou até de carro, para deixar a sua criança, e depois pode ir para o trabalho.
Mas percebam que essa pausa, esse deslocamento que não é linear, ele é rizomático, né? Ele se espalha ao longo do dia e ao longo e no território da cidade, ele não é enxergado, ele não é contemplado no planejamento da mobilidade. Então, assim, a mobilidade está sempre nessa tensão entre liberdade e obrigação, e, obviamente, que restringir a mobilidade de pessoas, e essa restrição pode acontecer de várias formas, seja porque não tem um ônibus na porta de casa, seja porque a tarifa é muito alta, seja porque, de fato, há leis, regras que impedem o deslocamento de determinados grupos sociais, por exemplo, né, o apartheid na África do Sul era assim. A mobilidade é também um mecanismo de controle de pessoas, de corpos, né, de grupos sociais. Então, tem sempre essa tensão na mobilidade urbana que nos traz essa virada da mobilidade. Então, a mobilidade hoje, ela deixa de ser um assunto, um tema exclusivamente dos transportes, da engenharia, dos transportes, né, da economia, ou até do planejamento urbano, e passa a ser um tema presente nas nossas vidas. A ponto, como colocou uma das colegas que falou primeiro, se transformar no direito social. Então, em 2015, o direito ao transporte foi cravado na nossa Constituição, em definitivo, espero, o que prova que a mobilidade urbana, que não estava, por exemplo, no debate que originou a nossa Constituição, uma série de direitos foram criados na nossa Constituição, mas não a mobilidade urbana, e isso tem consequências pesadas na nossa vida, né, no cotidiano da gente, nas metrópoles brasileiras, mas em 2015, após 2013, portanto, após aquelas mobilizações de 2013, a mobilidade entra na Constituição e uma série de outras legislações, dispositivos legais, eles vêm sendo otorgados, eles vêm sendo instituídos, e aos poucos a mobilidade vai entrando no planejamento urbano. Então, nós temos debates aqui sobre mobilidade, forma de mobilidade, que eu não vou entrar agora também, é um debate que vai ocupar muito tempo nosso. E temos a mobilidade urbana como um marcador importante da exclusão, da segregação e da desigualdade no Brasil. Eu sempre gosto de mostrar esses mapas de algumas cidades brasileiras. Eles foram feitos a partir do censo demográfico de 2010, né? Então ainda não tenho esses mapas atualizados, mas eu desconfio muito que nada tenha mudado de lá para cá, porque todos os outros dados raciais, eles continuam mais ou menos estabilizados no Brasil, então dificilmente a territorialização das raças no Brasil mudou nos últimos anos. Então a gente vai ver aqui os territórios que são preenchidos por pontinhos azuis. Os pontinhos azuis são pessoas brancas, famílias brancas, e os pontinhos vermelhos e os pontinhos verdes são pessoas pretas e pardas. Então a gente vai ver aí, no mapa de Salvador, que as pessoas brancas estão concentradas na ponta da cidade, Barra, né, Undina, Rio Vermelho, Campo Grande, Corredor da Vitória, e a outra parte concentrada na orla atlântica da cidade. E a população negra ocupa todo o resto, né? A borda da Baía de Todos os Santos, o miolo, todas as periferias da cidade. Então, é uma cidade, vejam que Salvador é uma cidade que nunca viveu um regime de apartheid formal, mas ela é segregada racialmente, né? Eu acho que isso a gente pode ter pelo menos hoje aqui entre a gente, um certo nível de consenso. Aí vocês podem falar, espera aí, né? Salvador é uma cidade de origem colonial, foi um porto que recebeu a maior quantidade de pessoas escravizadas das Américas, é uma cidade de maioria negra, muito difícil superar esse traço, nos determina tanto em apenas um século. Mas quando a gente chega nessa outra cidade aqui, que é Brasília, o que é que explica Brasília ainda ser mais segregada que Salvador? Né? Aqui, a gente vê do lado direito, superior, o plano piloto, todo em azul. E, do lado esquerdo da imagem,
as cidades satélites, né, hoje chamadas de regiões administrativas. Você tem ali o enclave azul, que é o bairro, né, administrativa de Águas Claras, mas todo o resto, Samambaia, Gama, e por aí vai, né, Ceilândia, são bairros negros. E veja bem, Brasília é uma cidade moderna, cidade modernista, melhor dizendo. É uma cidade que nunca sofreu com o regime de escravidão. É uma cidade que foi criada muito depois da abolição da escravidão e que, portanto, é tudo menos uma cidade colonial. E o que é que leva uma cidade como Brasília a ser tão segregada racialmente? Né? E aqui está o Rio de Janeiro com a mesma característica de Salvador, de Brasília, né? A Zona Sul, Barra da Tijuca, concentração de pessoas brancas, e a grande periferia, a Zona Norte, a grande periferia do Rio de Janeiro, com concentração de pessoas negras. Eita, como é que eu volto aqui? Então, assim, a gente tem, vou passar aqui, a gente tem, né, com esses mapas, uma tese importante, né, ou hipótese importante, que eu venho desenvolvendo junto com outros colegas que debatem mobilidade urbana, tarifa zero, questão racial. Ora, se nós não tivermos um regime de apartheid, se mesmo as nossas cidades modernistas, modernas, pós-abolição, estão marcadas profundamente por algo, territorialmente, por algo próximo ao um apartheid, o que cria, o que sustenta que isso perdure no tempo. E, para a gente, um dos grandes elementos que sustenta isso, essa segregação, que não é legal, mas está na prática, é a forma como o sistema de transporte, a mobilidade urbana no Brasil foi constituída. Veja, quando os bondes são substituídos, vou dar um exemplo só, de muitos. Quando os bondes são substituídos pelos ônibus, o que estava sendo sinalizado ali? Estava sendo sinalizado que, a partir daquele momento, a cidade podia se espraiar. A gente podia, né, os planejadores urbanos, né, os donos da cidade, eles poderiam agora empurrar para as periferias, para as novas periferias, um contingente populacional negro, pobre, para a periferia cada vez mais distante, porque agora, com as novas tecnologias de deslocamento, no caso, naquele momento, o ônibus, a gente poderia trazer esses trabalhadores de lá e tirar daqui, do centro das cidades, das nossas cidades, essas pessoas indesejáveis. Tá? Claro que foi um processo com muito conflito, com muita disputa, processo incompleto. São Paulo, por exemplo, levou isso, conseguiu fazer isso de forma muito mais radical, expulsar a população negra do seu centro. Salvador, Rio de Janeiro, teve mais dificuldade. Ou fez isso de forma incompleta. Brasília não precisou fazer. Né? Brasília já surge pelo signo do automóvel, ou seja, o deslocamento das classes altas pelo automóvel, e as classes populares, negras, né, os candangos, os migrantes. Naquele momento todo mundo era migrante, né? Mas essa população que não migra do Sudeste, migra do Norte e do Nordeste, ela vai ter que atravessar 20, 30, 40 quilômetros para chegar nos locais de trabalho. Eu falo muito de Brasília porque atualmente minha vida está um pouco dividida entre Salvador e Brasília, mas a segregação racial em Brasília me assustou mais do que me assusta a de Salvador. Bom, então a gente tem essas cidades formatadas a partir desse apartheid. Nós temos um sistema de transporte urbano que permite que isso aconteça, legitima que isso aconteça, tá? Não é à toa que o ônibus é um marcador social nas nossas cidades de pobre. Se você quer deixar de ser pobre, você tem que sair do transporte público, não é isso? Você tem que migrar para o automóvel, você tem que se livrar desse marcador. Usar transporte público é um fardo social, é um estigma, é o que sinaliza que você é uma pessoa pobre e negra. Então, e não é por menos, tá? Não é por menos, não é apenas um elemento cultural
que não tem bases materiais, ela tem uma base material muito forte, né? Essa dialética entre a compreensão cultural, a cultura e a compreensão do papel que o transporte tem e a forma como a nossa infraestrutura urbana foi construída são intimamente relacionados, e, portanto, em todo sentido, entender que o transporte é um indicador de raça e de renda, mas isso, né, cria cidades espraiadas, cidades segregadas, e, de certa forma, sustentáveis, ao ponto de nós chegarmos a uma profunda crise do transporte público. Então, nos últimos 20 anos, nós tínhamos perdido, eu digo, as nossas cidades têm perdido muitos usuários do transporte público, a queda é muito drástica, e a queda se dá por diversos fatores, né? Vou passar rapidamente por eles, porque a gente tem pouco tempo. Então, o primeiro fator que é importante é o crescimento da informalidade. Então, percebam que um dos grandes elementos que segurava a demanda do transporte público era o Vale Transporte, que só é direito dos trabalhadores formais. Então, a partir do momento que a gente tem uma periodização da vida, a informalização do trabalho, Salvador é uma cidade hoje basicamente formal, a gente perde uma parte significativa dos usuários para outras formas de deslocamento, ou para a imobilidade urbana, ou para a mobilidade ativa compulsória, que é o termo que a gente vem cunhando, especialmente eu e Paik, que é outro pesquisador, que tenta mostrar que boa parte dos deslocamentos ativos em nossa cidade são feitos de forma compulsória. São feitos de forma compulsória porque as pessoas não têm dinheiro para pagar a tarifa de ônibus, muito menos adquirir um automóvel ou usar um aplicativo. Então, a atividade ativa, a mobilidade ativa compulsória são aquelas pessoas que se deslocam na cidade por bicicleta ou a pé, porque não tem dinheiro ou alternativa para usar outra forma de deslocamento. Então, você tem um aumento da pobreza nos anos anteriores, né? Nos últimos 4 anos especialmente, essa dimensão da pobreza foi revertida, mas teve, né, no 2014 até 2020, 2021, um aumento significativo da pobreza. Nós temos um incentivo muito grande aos carros e motocicletas, especialmente as motocicletas. As motocicletas se tornam uma alternativa para as classes populares em cidades como Salvador, e isso vem causando uma epidemia de morte de pessoas negras, principalmente homens jovens. Nós temos a estigmatização, que eu já falei, do transporte público. Nós temos a chegada dos aplicativos, os aplicativos capturam boa parte da demanda do transporte público. Nós temos elementos, tendências de menor impacto, mas que não são desprezíveis, como o aumento do home office. E é interessante falar do aumento do home office, porque ele captura exatamente o público que não é impactado por aumentos tarifários. Então, a classe média, trabalhador especializado que está migrando para o home office, é exatamente aquele que pode pagar 5 ou 8 reais no transporte público sem ter que abandoná-lo. Então, a mudança das dinâmicas de trabalho desse público captura também uma parte dos usuários da mobilidade urbana. Nós temos problema de segurança pública, e aí, mais uma vez, Salvador é um exemplo triste dessa realidade. Muitas pessoas, especialmente mulheres, deixam de usar o transporte público por causa da violência, dos assédios, por causa das mulheres, especialmente, mas, no geral, por causa dos assaltos, né, de todas as coisas que acontecem, que vem acontecendo dentro de um equipamento de transporte público, não só no ônibus, nas estações também de transbordo, nas passarelas que conectam as estações de transbordo, que conectam o metrô. Nós temos uma profunda perda de eficiência e de qualidade. Por exemplo, nós, do Observatório da Mobilidade Urbana, no ano retrasado, lançamos uma campanha, Devolva Meu Buzu, que mostrou o número de linhas e de ônibus que foram cortados na nossa cidade. Então, né, nós temos... Mas isso para todo o Brasil, não só em Salvador, então nós temos uma perda de eficiência e de qualidade. Na qualidade, especialmente, os ônibus estão envelhecendo, né? E não estão sendo repostos. Então, a vida útil desses equipamentos vem aumentando significativamente nos últimos anos. Nós temos a tarifa, o seu modelo de gestão e de financiamento, que é catastrófico no Brasil, a ausência de planejamento urbano e uma ausência de planejamento urbano integrado, especialmente no que diz respeito às regiões metropolitanas, mas não só, também entra aí a articulação entre Estado, município e governo federal. Isso é um problema sério no Brasil, né? Eu falei anteriormente que a nossa Constituição só colocou o direito ao transporte
como direito social em 2015, mas ainda não forneceu uma estrutura legal, não ainda construiu uma institucionalização da gestão do transporte público, como, por exemplo, é a saúde e a educação. Então, lá ainda continua sob a responsabilidade quase que exclusiva dos municípios o fornecimento de transporte público, porque nós sabemos que os municípios brasileiros não têm capacidade fiscal nem de gestão de realizar sozinhos a gestão do transporte público. Bom, e aí eu queria entrar aqui no que diz respeito mais ao tema, que eu acredito que diz mais respeito ao tema dessa luta pelo PDDU de Salvador, né, ou pela revisão do PDDU de Salvador, e pela ausência de participação da população, dos pesquisadores, da sociedade civil no geral, nesse debate, que, apesar dessa crise toda do transporte público, o planejamento da mobilidade e dos instrumentos, das ferramentas que vêm sendo desenvolvidas, vêm sendo ofertadas aos municípios nos últimos anos, o planejamento da mobilidade de Salvador e das capitais no geral, mas Salvador em especial, Salvador é uma cidade que viu de forma mais intensa essa crise da mobilidade urbana, essa crise dos transportes. E veja, gente, eu estou falando aqui de transporte público, mas veja que o problema da mobilidade urbana, ela envolve a hierarquia do trânsito. Então, por exemplo, a relação entre transporte público, automóvel, particular, bicicleta, caminhadas, infraestrutura pedestre, infraestrutura cicloviária. Então, envolve essa hierarquia do trânsito, o planejamento do trânsito, que geralmente é o que se resume muito os planejamentos das cidades, quando se fala de mobilidade urbana, toda essa questão de acessibilidade e caminhabilidade, e quando eu falo acessibilidade, é acessibilidade física, a microacessibilidade, a macroacessibilidade, mas é acessibilidade também financeira, tá? O planejamento cicloviário, o planejamento dos transportes coletivos, o planejamento metropolitano, o uso do solo, ou seja, o planejamento da mobilidade integrado ao planejamento urbano. Então, a provocação que eu quero fazer aqui para vocês é como a tarifa zero, ela pode ser um fio condutor, algo que amarre todos esses elementos e muitos outros do planejamento da mobilidade urbana. Obviamente, eu não tenho essa resposta, tá? Eu trago isso para cá em forma de provocação. Eu achei que é uma provocação válida. Para isso que nós estamos construindo no observatório do PDDU, a gente pensar a mobilidade urbana não só como transporte público, ou não só como planejamento do trânsito, mas como um esforço de articulação entre todos esses pontos que eu estou colocando aí. Eu acho que, em especial, o planejamento da mobilidade integrado ao planejamento urbano, ou seja, como o solo ele é ocupado e usado pela população das nossas cidades, em especial de Salvador. Bom, aí eu destaquei alguns dispositivos da legislação, tá? O artigo 6º da Constituição, que traz uma série de direitos sociais, já falei aqui, e mobilidade urbana está lá agora também, e todos os outros. Um artigo 182, que todos aqui sabem de qual é salteado, né? Porque é ele que impõe a realização de outros instrumentos que nós debatemos, inclusive o PDDU, o Plano de Mobilidade, né? O Estatuto das Cidades, o Estatuto das Metrópoles, que é muito pouco eficaz ainda hoje no Brasil. Nós temos um problema, que hoje eu vejo como um problema, que é a rigidez dos entes federativos. Eu sei que isso é polêmico, né? Mas a ausência de hierarquia entre governos estaduais, municípios e União impede que a gestão metropolitana seja feita de forma integrada e obrigatória. Vou dar um exemplo de Salvador. Salvador, isso não acontece, já teve uma tentativa de criação de uma entidade metropolitana antes mesmo da promulgação, da outorga do Estatuto das Metrópoles, ou da metrópole, e nunca foi para frente. Ou seja, a gente não consegue planejar algo que é metropolitano, que é mobilidade urbana, né? As pessoas se deslocam de Camaçari, de Lauro de Freitas, de Dias Dávila, enfim, né? Da Lagoinhas, de Taparica, das ilhas, como um todo, e a gente não pensa isso de forma integrada, cada município que se vire
para fazer com que os seus habitantes cheguem e retornem aos seus territórios, e é claro, você tem diferença de qualidade, você tem diferenças de tarifa, você tem diferenças uma série de diferenças que complexifica a situação. Temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana desde 2012, que é um instrumento importante, e recentemente, agora, tem um mês, né, o Congresso aprovou o Marco Legal do Transporte Público Coletivo, que ainda não foi, que foi para sanção presidencial, Lula ainda não sancionou, e que a gente está pedindo o veto de pelo menos um artigo que a gente, quando digo, são os movimentos sociais e grupos de pesquisa, pesquisadores que estão debatendo mobilidade urbana, que, na nosso segmento, é um dispositivo que vai dificultar não só a expansão da gratuidade no transporte público, mas como dificultar as gratuidades existentes, como, por exemplo, para os idosos e para a meia passagem estudantil em Salvador, a gratuidade estudantil que acontece em várias cidades do país. O artigo 1 da Política Nacional de Mobilidade Urbana coloca que é o instrumento da política de desenvolvimento urbano e que tratam o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território dos municípios. Então, destaco aqui diferentes modos de transporte: transporte individual, transporte coletivo, transporte motorizado, mobilidade ativa, transporte terrestre, aquaviário. Tudo tem que estar integrado, e da acessibilidade, entendida a acessibilidade como física e financeira, de pessoas e cargas no território dos municípios. Bom, aí eu vou dar uma passada aqui, porque meu tempo já está se esgotando, e quero voltar bom, então, quase 8 horas já. Bom, e aí eu quero passar aqui alguns dados rápidos que mostram, isso aqui é a redução do transporte público, não, o número de usuários eu já falei rapidamente, as consequências da crise que acontece por causa de todos aqueles elementos que eu coloquei no início, e por causa da não concretização desses instrumentos de planejamento da mobilidade urbana. Então, você tem no Brasil, e no sentido oposto do que aponta a PNMU, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o incentivo ao transporte individual motorizado, você tem um aumento da poluição e dos sinistros de trânsito, né, dos acidentes, como ainda são chamados, você tem um aumento do custo para o poder público, que é especialmente por conta do investimento em infraestrutura para o automóvel. Você vê em Salvador, por exemplo, a Prefeitura de Salvador não tem dinheiro para nada. Mas se tem algo que ela tem dinheiro, é para construir viaduto. Não é isso? Então, Salvador é uma cidade que gasta muito dinheiro com viaduto, que qualquer uma pessoa que estuda mobilidade urbana, né, por mais que pareça contra-intuitivo essa afirmação que eu vou fazer agora, mas as pessoas que estudam mobilidade urbana dominam, ou deveriam dominar isso, que um viaduto é uma cloroquina, chamo de que viaduto é a cloroquina do planejamento da mobilidade urbana, porque o viaduto ele não resolve nada, ao contrário, ele pode até piorar um engarrafamento, né, uma região que está congestionada. Então, você tem um endividamento das famílias por conta do aumento do custo do transporte público. Por exemplo, na última POF, pesquisa do IBGE, que pesquisa o orçamento das famílias, o transporte público, o transporte no geral, né, o individual e o coletivo, o público e o particular, ele é o segundo gasto das famílias, estando atrás apenas de moradia, ultrapassando a alimentação. Então, você tem um endividamento das famílias muito grande por conta desse aumento do custo do transporte público. Você tem um espraiamento das cidades brasileiras, né, que aí aumenta, mais uma vez, o custo de infraestrutura, aumenta o tempo de deslocamento, aumenta a precarização da vida, especialmente da população negra e periférica. Você tem aumento da mobilidade urbana, aumento da mobilidade ativa compulsória, uma feminilização dos transportes coletivos. Então, né, os homens jovens, especialmente, migram para o transporte individual motorizado, especialmente as motocicletas, quando se trata das camadas populares, e o transporte público resta aquelas pessoas que têm uma propensão menor a correr o risco, né, ou que estão mais envoltas na economia do cuidado, ou seja, as mulheres. E o aumento de mortes e lesão de jovens por conta das motocicletas.
Então, tem a minha preocupação atual sobre o aumento das motocicletas, especialmente com jovens negros. Né? Salvador hoje faz parte da paisagem urbana de Salvador. Você passar no ônibus e da janela ver um corpo negro jovem estendido no chão, ou agonizando ou morto, isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa paisagem. Ou seja, estamos normalizando essa situação, mas é um elemento que deveria estar nos mobilizando por conta do aumento exponencial dessa situação nas cidades brasileiras. Então, isso daqui é um aumento do emplacamento de motos, e eu vou migrar aqui, né, para a tarifa zero finalmente, nos meus 15, 20 minutos finais, e aí a gente complementa num debate final. Bom, aqui a gente tem um dos sinais da crise do transporte, que é a evolução do preço das tarifas no Brasil todo, que é a média do país. Vocês percebem que a partir de 2017 a tarifa ela começa a cair proporcionalmente em relação aos anos anteriores. Claro que o preço dela aumenta, mas ela aumenta de forma menor do que a inflação. Então, na prática, ela vem reduzindo, e ela vem reduzindo porque é uma tentativa do poder público de recuperar a demanda perdida. E o outro lado, o lado que é perdido, vem sendo compensado por subsídios tarifários. Então, esse problema tarifário, esse problema das empresas de ônibus não conseguir sujeitar mais, exclusivamente por meio da tarifa, aumenta o sequestro do poder público pelos empresários do transporte. Eu nem estou falando de Salvador em particular, estou falando do Brasil como um todo, tá? Mas o que a gente vê é que, por conta da falência do transporte público, por conta da capacidade do sistema ser financiado exclusivamente pelo Vale Transporte e pela tarifa, há um sequestro do poder público pelos empresários do transporte. Né? Então, hoje, as prefeituras do Brasil, pequenas, médias e grandes cidades, não expõem os dados do transporte público e não abrem o transporte público para a população, as planilhas, a forma de financiamento, não implementam a bilhetagem eletrônica, porque há um sequestro do poder público pelos empresários. Tem um círculo vicioso da tarifa, né? Quanto mais a tarifa aumenta, maior é a perda de usuários, e quanto maior a perda de usuários, maior tem que ser o aumento tarifário. Então, é um círculo vicioso da tarifa, que a gente não consegue superar no Brasil. Tem o endividamento das famílias, que eu já falei anteriormente, a imobilidade urbana e a segregação socioespacial, que é o tema que eu comecei a conversar com vocês, e o incentivo aos automóveis e ao espraiamento urbano. Bom, nós temos de experiência de tarifa zero, que eu acho que é importante destacar. A de São Paulo, que eu falei, de Erundina e Lúcio Gregory, que não foi implementada, mas foi o início de tudo. Logo depois, uma pequena cidade do interior de São Paulo implementa a tarifa zero, então é a primeira experiência com sucesso no Brasil, na cidade de Conchas, no ano de 1992. Tem a experiência de Maricá, no Rio de Janeiro, que é a experiência mais exitosa no Brasil hoje. Tá? É uma cidade com mais de 200 mil habitantes, se eu não me engano, próximo à capital, Rio de Janeiro. É uma cidade, de fato, muito rica, por conta de todos os recursos que recebe do petróleo, mas outras cidades do Brasil também recebem recursos do petróleo e não tem a ousadia que tem Maricá. Então, Maricá é uma cidade que implementa a tarifa zero em grande escala, com transporte público de qualidade. Nós temos a experiência de Caucaia, no Ceará, que é a maior experiência do Brasil. Maricá está desde 2014, Caucaia desde 2021. E aqui é interessante porque Maricá é uma cidade administrada por uma prefeitura, um prefeito do PT, mas Caucaia não. Né? Caucaia teve até prefeito do PL nesse período, republicano, PL, ou seja, do campo político partidário oposto ao de Maricá, que também implementou a tarifa zero. Então, é importante destacar essa experiência, porque hoje no Brasil, das 150 experiências aproximadamente de tarifa zero, a grande maioria, a absoluta maioria, foi implementada por prefeitos do campo conservador, de direita do país. Tá? Então, é uma política que extrapolou
o âmbito originário dele, de ser um campo progressista, de esquerda. Há um tensionamento, claro, né, agora. A forma como o campo progressista de esquerda entende tarifa zero é um pouco ou muito diferente do campo conservador, mas o que mostra, né, que a tarifa zero ela vem ganhando muitos sentidos nos últimos anos. Nós temos uma série de prefeituras no entorno de BH, de Belo Horizonte, que implementaram a tarifa zero, pressionando Belo Horizonte a também implementar. Eu acho que hoje no Brasil a cidade onde a capital, onde o debate sobre tarifa zero está mais avançado é Belo Horizonte. Claro, a sociedade civil de Belo Horizonte é muito forte, pauta com muita força a tarifa zero, mas essa pressão do entorno de Belo Horizonte, das cidades do entorno, da região metropolitana, mostram para os residentes em BH que é possível, que é viável, que é bom, que é interessante, e que os impactos são muitos e são positivos. Bom, São Paulo implementa a tarifa zero aos domingos, a partir de 2023, o Distrito Federal também implementa recentemente a tarifa zero aos feriados e domingos. Nas eleições municipais de 2024, a gente conseguiu, quando eu falo a gente de novo, os movimentos sociais, conseguiu ganhar a tarifa zero no dia das eleições, e no nosso segmento isso foi um impacto importante no resultado eleitoral. E há uma série de experiências da tarifa zero na Europa e agora, né, até nos Estados Unidos também. O prefeito de Nova York, recém-eleito, prometeu implementar a tarifa zero lá. Então, ela vem ganhando outra escala, outra dimensão, né? São 150 municípios no Brasil aproximadamente, várias capitais debatendo a tarifa zero. Temos em Salvador iniciativas populares, o Observatório da Mobilidade Urbana apresentou um PL da tarifa zero, que nunca foi adiante, né, na nossa Casa Legislativa Municipal, mas que a gente espera que, em breve, ela consiga caminhar, como está caminhando em outras cidades. E na Europa, né, nos Estados Unidos, ela vem sendo implementada, reforçando aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, que assim, é uma utopia, claro que é uma utopia, mas é uma utopia que vem se realizando. E aí, né, na minha tese de doutorado, eu agrupei a tarifa zero em 3 campos, né, e depois eu adicionei um, por último, né, são 3 campos que os gestores públicos dão a tarifa zero, e o quarto que é dado pelos movimentos sociais. Acho que o quarto tem uma importância especial para nós do Observatório do PDDU de Salvador. Então, a tarifa zero ela tem o sentido social, tá? É um garantidor de direitos sociais. Sem transporte público na metrópole, você não acessa serviços de educação, você não acessa serviços de saúde, você não acessa serviços de cuidado, assistência social, você não acessa emprego, né? Você não acessa lazer, você não acessa cultura. Então, a tarifa zero é um garantidor de direitos sociais e é um elemento de redução da desigualdade e da segregação. A tarifa zero tem o sentido econômico, ela atua na racionalização e recuperação do sistema de transporte, recuperando passageiros, melhorando o sistema de transporte. Veja bem, né, a tarifa zero ela só deve ser implementada, ela só é possível ser implementada com ampliação das linhas, ampliação da frequência dos ônibus, aumento da frota de ônibus, melhoria dos equipamentos de ônibus. Então, ela exige uma racionalização e uma recuperação do sistema de transporte urbano, ou, em consequência, um efetivo planejamento da mobilidade urbana. Então, a tarifa zero vem gerando empregos, né, e aquecendo a economia local, especialmente os pequenos empreendimentos, especialmente os pequenos empreendimentos das regiões centrais da cidade. Ela vem recuperando territórios que estão degradados, né, que estão abandonados, mas vem recuperando não na forma da gentrificação e da especulação imobiliária, né, ela vem recuperando com repovoamento ou reutilização desses espaços pelas classes populares. Então, por exemplo, imagine o impacto que a tarifa zero em Salvador teria no comércio de Salvador. Então, percebam, né, que o seu impacto econômico ele é muito, né, claro, que ele pode servir, a tarifa zero pode servir como alguns estão chamando de bolsa empresário, né, diante da falência generalizada do transporte público, e talvez seja por isso que a tarifa zero seja tão bem aceita pelo campo conservador do país, tá? É um suspeito, porque, de fato, ela vem recuperando
uma série de empreendimentos, de empresas do transporte público que estavam falidas, que abandonaram em muitas cidades o transporte público, mas ela tem esse impacto econômico importante também do ponto de vista social. O impacto ecológico é muito importante, o ambiental ecológico. Então, a tarifa zero, que é todo um campo que se abre do estudo da tarifa zero, inclusive na Europa, é o tema mais forte atrelado à tarifa zero, né? A gratuidade do transporte público, ela permite que aconteça, de fato, uma transição modal no país. Ou seja, que as pessoas abandonem o carro, automóvel, né, particular, e migrem para o transporte público. Claro que precisa que, junto com a tarifa zero, como eu já falei, aconteça o planejamento da mobilidade urbana, ampliação das linhas, recuperação do transporte público, tá? Mas a gente, no movimento social, a gente já criou a coalizão Mobilidade Triplo Zero. O que é a coalizão Mobilidade Triplo Zero? É a tarifa zero, é o primeiro zero, né? Tarifa zero do transporte público, a adoção da visão zero mortes no trânsito, então zero mortes no trânsito, então tem uma série de políticas, de práticas, de planos, né, de medidas que visam reduzir as mortes no trânsito. A gente já falou um pouco aqui sobre isso quando falou do crescimento dos automóveis. E tem o último zero, que é não menos importante, o terceiro zero, vamos colocar assim, que é zero emissão de poluentes. E isso vai acontecer, né, com a transição do transporte individual motorizado para o transporte coletivo, para a mobilidade ativa, mas também a mudança da matriz energética dos transportes. E, né, tem uma transição do emprego rural para o emprego urbano, que são achados recentes de algumas pesquisas, e aí também isso tem impacto ambiental importante. E, por fim, que acho que é o mais importante para a gente, que dialoga com a provocação que eu fiz, que é a tarifa zero enquanto instrumento de planejamento urbano, que é entender a tarifa zero como um fio condutor de uma nova concepção de mobilidade urbana. Como a tarifa zero como parte da realização do direito à cidade. Então, é importante que a gente entenda a tarifa zero não apenas como um instrumento de política social, ou seja, gratuidade para as pessoas que não têm direito de pagar um ônibus, ou apenas como um instrumento de racionalização do transporte público ou de revitalização de centros antigos e históricos que estão hoje em decadência, ou até, né, como elemento social, ecológico, com foco na transição modal e energética. Se a gente implementar a tarifa zero com foco apenas em um desses três elementos, ela vai acontecer, de fato, pode acontecer, mas pode acontecer, por exemplo, se a gente foca apenas na transição energética, ela pode acontecer ampliando as desigualdades econômicas. Se a gente foca apenas no elemento econômico, ela pode acontecer ampliando o impacto ambiental dos transportes públicos. Então, a gente precisa que algo articule esses três elementos, mas também que a tarifa zero seja um despertar nas nossas cidades, um despertar nos movimentos sociais, um despertar no planejamento público, um despertar na pesquisa, nas universidades, na sociedade civil, para o que eu chamei no início da virada da mobilidade urbana. Para o entendimento que a mobilidade urbana é um direito social consolidado junto com outros tantos direitos sociais. Que a partir da mobilidade urbana, né, e a partir da tarifa zero, a gente pode produzir, construir um outro modelo de sociedade, um outro modelo de cidade mais inclusiva, mais democrática, mais sustentável, mais saudável, mais justa, mais participativa, menos racista, menos machista, menos etarista, menos capacitista. Né? Então, a gente usa o grande debate, e aí é importante a tarifa zero ter, claro, a tarifa surgiu a partir da experiência de São Paulo, década de 90, com Luiz Erundina e com Lúcio Gregory, né? Mas é importante lembrar que aquela gestão da prefeitura é uma gestão povoada por intelectuais e militantes, tá? Era um momento de efervescência dos movimentos sociais no Brasil, de democratização no país, e, portanto, os limites entre sociedade civil, movimentos sociais e universidade e gestão pública não se davam naquela gestão,
Mas então é importante entender que a tarifa zero, logo depois, é abraçada pela sociedade civil, criativa, né, não burocratizada, inovadora, né, libertária, democrática, como um sonho de uma nova cidade, um sonho de uma nova sociedade, um sonho de um mundo melhor. Tá? E isso é um elemento da tarifa zero que não deve ser descartado nunca, não deve ser desprezado nunca. A tarifa zero, ele é um instrumento, pode ser um instrumento de planejamento urbano, pode ser um fio condutor para uma série de transformações, ela tem que ser articulada com todos os outros projetos, estudos, instrumentos do PDDU de Salvador. A gente pode pensar de nenhuma forma a ocupação do solo de Salvador sem pensar na mobilidade urbana, a gente não pode pensar de nenhuma forma a relação de Salvador com o entorno, com as cidades da região metropolitana, se não pensar a mobilidade urbana, a gente não pode pensar o saneamento básico, né? A gente não pode pensar a educação, a saúde, né? A gente não pode pensar a sociedade antirracista, como colocou o professor Fábio Velame na primeira atividade desse ciclo de estudos, se a gente não pensa a mobilidade urbana. E a tarifa zero, ela é o elemento transformador. É o elemento que tira, e aí eu peço licença aos meus colegas urbanistas, engenheiros, economistas, administradores como eu, a tarifa zero não pode ser apenas um instrumento da tecnocracia. A tarifa zero não pode ser apenas um instrumento distante da população, um instrumento inalcançável, uma série de gramáticas, termos, linguagens, técnicas que não mobilizam, que não dizem para que servem, que não dizem para onde querem chegar, que podem e que, portanto, podem ser muito facilmente capturadas pelo poder dominante, né, ou pela gestão pública muito pouco preocupada com cidades democráticas, cidades antirracistas, né, cidades que apontem para outro, uma situação, um futuro outro, que não esse, que é o de Salvador. Então, eu acho que a minha provocação sobre a tarifa zero é essa, tá? É o sentido político da tarifa zero, é o sentido que articula o seu impacto social, econômico e ecológico, é o sentido que transforma uma série de instrumentos de planejamento urbano e de mobilidade urbana, que não são utilizados hoje, que está na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que está na Constituição, seja no artigo sobre o planejamento urbano, seja nos seus artigos sobre direito social, que não são implementados, seja agora no marco legal, cheio de problemas, que vai ser sancionado pelo presidente Lula, mas que é um avanço diante do quadro que existia hoje em dia, né, dá um novo ânimo ao planejamento da mobilidade urbana, com a tarifa zero, com o planejamento da mobilidade urbana, atravessado pela tarifa zero, pode nos colocar em outro lugar. E aí vem a questão mais ligada àquilo que a gente está fazendo. A tarifa zero hoje, né, eu comecei falando sobre isso, né, a Hortência começou falando sobre isso, a doutora Hortência, não é mais uma utopia de grupos periféricos da esquerda brasileira. Tá? Ela está na agenda pública. Ela está colocada para o governo federal. Ela está colocada em diversas capitais do Brasil. Ela está colocada em Salvador para a população. A população quer tarifa zero. A população acredita na tarifa zero. E a tarifa zero é um grande constrangimento à gestão pública municipal de Salvador. Todas as falas do prefeito sobre a tarifa zero são desastrosas. E, claro, arranham a imagem do prefeito. A ponto de que, cada momento, ele vem tratando a tarifa zero de forma diferente. Agora, claro, né, eles jogam a tarifa zero para o governo federal. E, de fato, a tarifa zero precisa que o governo federal participe desse processo ao ajudar, ao apoiar os movimentos sociais brasileiros a aprovarem a PEC 25, que instituirá o Sistema Único de Mobilidade. Né? Então, sem o Sistema Único de Mobilidade, que faz como o Sistema Único de Saúde, que articula governo federal, União, né, no caso, estados e prefeitura, municípios, na gestão do transporte público, a gente não vai ter, ou vai ter uma tarifa zero muito precária, muito pouco sustentável, financeiramente, mas também politicamente. E claro que a gente precisa pressionar o governo federal, precisa pressionar o governo estadual para que a tarifa zero aconteça. Mas isso acontece de forma contraditória, porque é a mesma prefeitura que se recusa a discutir a gestão de Salvador de forma metropolitana. Se recusa a discutir uma entidade metropolitana, um consórcio metropolitano que dê conta da gestão pública, a gestão pública, né? Pública e metropolitana
dos transportes e da mobilidade urbana. Então, a tarifa zero, ele hoje é uma ferramenta poderosa, mobiliza, tem apoio da população, né, causa constrangimento a governos que se recusam a lidar com ela e que a gente pode usar ela como instrumento de técnica, né, de implementação dos diversos outros instrumentos da política urbana, mas também como instrumento político, como instrumento de mobilização da sociedade civil, que é tão difícil de fazer hoje, tá? Que é tão difícil de fazer hoje, e que a gente pode fazer isso por meio da tarifa zero. Então é isso, né, que eu queria conversar com vocês. Acabei falando pra caramba, poderia falar muito mais, porque um assunto que, obviamente, me mobiliza, mas por enquanto é isso, e eu quero agradecer pela paciência que vocês tiveram de me ouvirem até aqui. Eu vou tirar a apresentação e a gente vai conversando sobre mobilidade urbana e outros temas do interesse de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Foi muito lindo. A gente aprendeu muito assim da possibilidade mesmo de implementar e ser uma bandeira do Observatório do PDDU. É uma bandeira consciente, racional, pragmática e motivadora, assim, envolvente, né? Que vai nos ser uma bandeira viável. Eu vou passar aqui a palavra para Ricardo. Ele defendeu recentemente, né, a tese dele, e a gente traz assim esse sopro novo, assim, ele acabou de defender, está fresquinho, foi semana passada, né? E aí a gente quer prestigiar e pedir para você se apresentar, falar um pouco rapidamente de sua pesquisa e entrar aqui em alguns questionamentos, assim. Acho que faltou um pouco da questão do financiamento, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Olá, boa noite a todas e todos, né? Meu nome é Ricardo, eu acabo de defender a minha tese no curso de pós-graduação em administração da UFBA, né? Eu acabei fazendo um pouco diferente do que o Daniel fez, né? Eu fiz meu mestrado em engenharia civil com o professor Ailson e com o professor Juan lá na Escola Politécnica e acabei voltando para a minha escola de formação, né? A administração. Então, na minha tese, eu trato da decolonialidade, a administração política e a mobilidade. Então, eu tento ver essa confluência entre essas teorias e acabo fazendo uma rehistorização a partir da decolonialidade, né, do como o automóvel se tornou hegemônico nesse cenário que o Daniel nos explicou. E depois disso, eu faço uma, uma proposta de financiamento para o Tarifa Zero, a partir da taxação da Zona Azul de Salvador, Daniel. Aí, assim, não é muito mais uma proposta de um modelo de financiamento, e aí aqui eu vou fazer uma pergunta para você, né? Mas é de um modelo de financiamento, então minha proposta é da criação de um fundo de mobilidade urbana para Salvador, e aí um exemplo seria a taxação da Zona Azul como possibilidade para pensarmos em um novo uso do automóvel, né? Também, de certa forma, cobrar que os usuários de automóvel acabem contribuindo para o nosso sistema de mobilidade, sendo que esse uso desse modo, né, ele traz externalidades negativas para o nosso sistema e como o Daniel também falou sobre a questão das concentrações espaciais, o sistema de Zona Azul em Salvador, ele é extremamente concentrado nos centros urbanos e na nossa zona e na orla atlântica. Então, é um sistema para poucos, né? E além disso, algo que agrava é que é um sistema que não tem atualização no seu preço tarifário desde 2009. Então, isso sim representa um incentivo ao uso do automóvel, né? E, por fim, em um dos meus capítulos teóricos, eu acabo tratando sobre o bem-estar social. E aí eu faço, dentro
de Salvador e na mobilidade urbana relacionado à construção da nossa infraestrutura de transporte público, e aí eu analiso as desapropriações para a construção do VLT, do BRS e da ponte Salvador-Itaparica, né, que representa, e aí verificamos vamos dizer assim, acordos, né, ou então negociações amigáveis entre as desapropriações para a construção do BRS na nossa orla atlântica e que representa, né, empresários, relacionado a empresários, né? Então, foram, né, pessoas que teriam condições de acesso à justiça, então tiveram o pagamento vamos dizer assim, do valor de mercado de suas terras. Então, o que não aconteceu na nossa orla, na Baía de Todos os Santos, com o VLT, e muito menos com a ponte de Salvador Itaparica. E aí foi esse o meu estudo. Eu agradeço muito a contribuição aqui de muitos. Eu digo que o curso de mobilidade, de liderança da mobilidade sustentável, contribuiu bastante para o desenvolvimento desse estudo. O Daniel foi um dos palestrantes, e foi isso que eu fiz. Então, minhas perguntas aqui para o debate com o Daniel é mais assim, como ele vê a participação social atual de Salvador, né? E a falta do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade, ou Mobilidade em Salvador, impactam na implementação do Tarifa Zero aqui na nossa cidade. Não é bem um questionamento, mas é uma relação, né, que o Daniel traz nessa nova pesquisa que ele vem conduzindo, e eu parabenizo pela essa pesquisa na UNB. Ele traz uma relação do Tarifa Zero com o Bolsa Família, e aí eu vi, Daniel, e com certeza você viu esse texto também, o de Costa e Sampaio, que eles analisam a implementação do Tarifa. Na verdade, eles projetam, né, o que seria a implementação do Tarifa Zero nas grandes capitais do Brasil, e aí Salvador surge como um caso bastante emblemático, porque seria uma cidade que consumiria 34% do orçamento da prefeitura, e, além disso, teríamos um aumento de aproximadamente 130% dos usuários, né, do transporte público urbano. Então, como você vê essa... aí apenas uma relação, mas como podemos... Ou como você pode destacar, né, a grandeza do que é a proposta do Tarifa Zero. E aí, sobre o financiamento, essa é uma pergunta que tem mais a ver com a minha tese. A partir dessa ideia de subsídio cruzado, né, como um modelo de financiamento híbrido de diferentes fontes, como o IPTU, como a taxação de polos geradores de viagem, é importante destacar que apenas um shopping aqui em Salvador, como o Salvador Shopping, ele tem aproximadamente 30% da quantidade de vagas que tem o nosso sistema de Zona Azul. Então, em um centro, que é um centro que é tomado pelo automóvel, né? Nosso centro de Guatemi. E, então, entre outras fontes, como esse sistema, né, como esse modelo pode contribuir para a viabilidade da tarifa zero nas capitais brasileiras? Pronto, eu vou passar para Daniel aqui para responder o debatedor, o Ricardo, e na sequência, né, Ju, você vai passar para as pessoas como você se organizou, como é que você reflete, quer fazer uma rodada de perguntas também? Eu acho que Daniel diz o que ele prefere, fazer uma rodada de perguntas. Eu acho que, tanto pela gente, que a gente tem outra reunião, quanto para o Daniel Caribé, a gente poderia colocar um teto, né? E aí, Caribé coloca esse teto e diz se prefere responder pergunta a pergunta ou uma rodada. Assim, porque Ricardo fez várias perguntas, né? Eu prefiro responder primeiro o Ricardo e depois fazer um bloco. Depois a gente faz um bloco, pode ser? Beleza.
Então, Eu Ricardo, diga. Pode ir? Então, Ricardo, parabéns pela tese, cara. Eu estou constrangido porque eu não vi a sua defesa, mas eu quero o seu trabalho, né? Provavelmente vai ter alguma correção pequena, qualquer besteira, e depois você estiver aí no mundo, manda para mim, por favor, porque eu tenho muito interesse em ver seu trabalho, até para ver se ele me muda a minha ideia em relação a essa fonte de financiamento da tarifa zero. Mas, assim, eu quero, logo de início, fazer o convite para você participar do Observatório da Mobilidade Urbana. Está aberto para você. Nós temos um grupo de pesquisadores, hoje com 50 pesquisadores ou mais, sobre a tarifa zero, no país todo. Acho que seria bem interessante também, se você estivesse nesse grupo, para trocar experiências, mandar sua tese quando ela estiver pronta para divulgação. E, assim, é bem legal ter um companheiro acadêmico discutindo a tarifa zero em Salvador, e não por coincidência alguém da escola de administração, né? Assim, acho que se as duas teses de Salvador sobre tarifa zero são de alguém da escola de administração, algo aconteceu naquele lugar, né? E aí é uma alfinetada, algo que não acontece na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Salvador, né? Que não olha para a mobilidade urbana. Claro, né? Nós temos o grupo com Juana, a Politécnica, que, sem comentários, a importância que tem. Mas, assim, eu não posso deixar de passar essa alfinetada, né? O quanto eu fui uma pessoa estranha na Faculdade de Arquitetura, estudando mobilidade urbana e tarifa zero. Mas, assim, todos nós somos estranhos, porque a minha tese de doutorado foi a primeira sobre tarifa zero no país, e eu duvido que tenha muitas outras além das nossas duas, né? Eu duvido que chegue a 10, que de alguma forma aborde a tarifa zero, financiamento, impacto, alguma experiência. Assim, eu acho que não chega a 5, para falar a verdade. Eu não conheço muitas. Então, é legal também que em Salvador tenhamos pessoas preocupadas com essa questão. Porque atravessa muito as nossas vidas, o transporte público, né, de Salvador. É algo que determina muito o que nós somos e a nossa relação com Salvador. Então, não deixa de... Não é apenas uma coincidência, eu acho. Né? Eu acho que algo está acontecendo aqui que nos leva, por exemplo, toda essa mobilização do PDDU, promovido por esse grupo, ela começa com mobilidade urbana, né? O calcanhar de Aquiles do prefeito de Salvador é a mobilidade urbana. Aquilo que tira ele do pedestal, o que tira a popularidade dele hoje, é a mobilidade urbana de Salvador. E o flanco que o rival político ataca a prefeitura de Salvador é com mobilidade urbana, né? De forma troncha, de forma atabalhoada, sem muito planejamento, mas o governo do estado está implementando uma série de infraestruturas, de obras de tamanho G em Salvador, né, que estão impactando na vida da população. Algumas vão mais acertadas, como eu acho que é o VLT, apesar de ter sido feito sem planejamento nenhum. Outras totalmente equivocadas, como é a Ponte Salvador Itaparica e como são muitas outras intervenções em Salvador. Eu não vou entrar no debate sobre a taxa do congestionamento, a taxa da Zona Azul para tarifa zero, porque assim, eu tenho muita discordância estratégica em relação a essa fonte de financiamento. Eu sou um ponto, é importante ressaltar isso, divergente dentro do movimento da tarifa zero. A grande maioria é a favor dessa forma de financiamento. Eu sou um grande defensor de outra forma de financiamento, que é a remodelação do Vale Transporte. Eu faço isso desde a minha tese de doutorado. Né? Eu acho que o Vale Transporte é uma grande ineficiência, uma grande aberração no país hoje. Não tem sentido nenhum a gente continuar com o Vale Transporte do jeito que está. E nós já temos essa forma de arrecadação. Não precisamos criar uma taxa nova, um modelo novo de financiamento. Nós precisamos remodelar o Vale Transporte para ele ser poderoso o suficiente para financiar a mobilidade urbana, para financiar a tarifa zero. E nós temos um grupo que está muito dedicado a isso, né? Lançamos alguns estudos já mostrando que é possível seguir por esse caminho para poder ter uma fonte de 80, 90, 100 bilhões de reais para financiar o transporte público no Brasil, e aí de forma progressiva, né? Ou seja, as grandes empresas, né, os grandes estabelecimentos vão arcar, que são os grandes geradores de fluxo de trânsito no país, são os grandes beneficiados pela mobilidade urbana, porque tem seus trabalhadores, tem seus clientes, né, tem suas mercadorias entregues por meio da infraestrutura urbana, que eles não contribuem. Então, eu acho que o foco deve ser esse grupo. E o outro lado é porque, diferentemente da Europa,
a crise do transporte público tem levado cada vez mais as classes populares ao uso do transporte individual motorizado, especialmente as motocicletas. Não é à toa que hoje a transporte é um segundo fator de endividamento das famílias brasileiras, porque elas gastam muito dinheiro, e não é só transporte público, é transporte individual motorizado, né? As pessoas estão endividadas com transporte público. Hoje o Uber, né, é uma solução de transporte público que gera emprego para as pessoas e que resolve essa grande lacuna de transporte público. Então, você ampliar, eu acho que a taxação sobre os usuários de transporte público, seja pela um tipo de taxa de congestionamento, seja por ampliação da zona azul, seja por uma taxa de combustível, aí tem várias formas que vão sendo discutidas para poder taxar o usuário do transporte público. Eu acho, primeiro, que é extremamente antipática, né? Dificilmente vai passar. Eu acho que vai jogar uma parte importante da população contra a tarifa zero. Então, pensando do ponto de vista do movimento social, eu acho muito ruim, né? Do ponto de vista de alguém que quer ver a tarifa zero implementada, eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda a colocar essa fonte de financiamento da tarifa zero. E o outro lado é que isso pode funcionar para uma parcela significativa da população como mais um imposto regressivo. Então, impostos sobre o consumo são impostos regressivos. Imposto sobre a renda, imposto sobre a propriedade são impostos progressivos. Então, acho que a gente tem que focar em impostos progressivos sobre a renda e sobre a propriedade, né? Talvez IPTU, né, uma parte do IPTU destinar para o fundo de mobilidade, talvez até uma parte do IPVA, ok, mas sobre combustível, sobre estacionamento, taxa de congestionamento, eu acho que são formas de financiar o transporte público um pouco problemáticas, mas eu quero muito mudar de opinião, né? Eu peço muito para meus colegas da Tarifa Zero me façam mudar de opinião, porque ter mais uma fonte de transporte, mais uma fonte de financiamento do Tarifa Zero é muito importante, e eu acho que sua tese vai me ajudar a mudar de opinião. Eu espero que sim. Sobre a participação social em Salvador, bom, eu acho que vocês são mais qualificados do que eu para falar sobre isso, né? Eu acho que, de fato, a gente precisa... acho que tem duas questões aí. A primeira são os espaços institucionalizados de participação, tá? O Conselho da Cidade, o Conselho de Transporte, que a gente quer mandar para o Conselho da Mobilidade Urbana, essas audiências públicas, tudo isso é importante, tudo isso tem que acontecer, mas isso só é a ponta do iceberg. Isso é a ponta, né? O prefeito pode muito bem, e os grupos políticos e econômicos que estão em torno do prefeito podem muito bem reativar o Conselho da Cidade, reativar o Conselho de Transporte, fazer acontecer as audiências públicas da forma correta e, mesmo assim, passar tudo o que ele quer. Porque hoje em Salvador, e eu acho até que ele é meio burro em não fazer isso, né? Eu acho que ele é meio limitado intelectualmente ao não fazer isso. Porque ele poderia fazer isso e passar tudo o que ele quer com uma força muito maior. Mas, porque eu acho que hoje, nesse momento, e que ele não me escute, né? Hoje, em Salvador, nós temos uma sociedade civil enfraquecida. Nós precisamos ter uma sociedade civil, movimentos sociais, universidade, mais fortalecidos, mais capaz de incidir no planejamento urbano, mais capaz de incidir na vida, né, da nossa cidade. Isso se reflete em várias formas. Por exemplo, nossa bancada de esquerda, né, na Câmara de Vereadores é muito reduzida, muito pequena. Temos muito poucos representantes da sociedade civil lá. E os que estão muito cansados, seja porque estão lá há muito tempo, né, seja porque estão lá sem esse respaldo da sociedade civil. Mas não é só isso. Nós temos lideranças que estão sendo ameaçadas, lideranças que morreram nos últimos anos, foram assassinadas. Nós temos muito pouca força nesse momento. Então, nós precisamos recuperar essa força, mais do que recuperar esses espaços institucionalizados. Então, eu acho que a iniciativa como essa, do Observatório do PDDU, eu acho fantástica por causa disso, porque eu acho que é um grande indicador de que nós estamos vivos, nós temos algum tipo de incidência, nós temos algum tipo de articulação, nós temos algum tipo de capacidade de mobilização, nós temos por onde começar, que é por aqui, né? Mas nós precisamos ter mais força, né? Nós precisamos, de fato, estar nas comunidades, nos territórios, nos bairros, temos que reconstruir nossos movimentos sociais, temos que construir novos movimentos sociais, né? Não é possível que o aumento tarifário em Salvador passe sem mobilização social, né? Não é possível que para a privatização de espaços públicos em Salvador passe sem mobilização social. Não é possível que o PDDU seja aprovado em Salvador sem participação social. Então, nós precisamos, inclusive, constranger o Ministério Público,
né? Constranger a justiça de Salvador, não é só os vereadores, não, gente. Né? Constranger os deputados estaduais, os deputados federais baianos, eles precisam olhar para Salvador também, eles precisam participar dessa mobilização, né? Eles precisam estar conosco, porque um PDD de Salvador feito da forma que querem fazer tem impactos ambientais, né? Tem impacto em outros direitos sociais, tem impacto na educação, tem impacto na saúde, que são serviços prestados ou são direitos de responsabilidade de outros entes federativos. Então, a gente precisa ampliar o poder, a mobilização da sociedade civil, junto com a retomada desses espaços institucionais que deveríamos estar, que não estamos, porque o poder público não permite. Desculpa. O poder público municipal não permite, mas precisamos ir além disso. E sobre o aumento da demanda da tarifa zero, é muito difícil mensurar isso, entendeu, Ricardo? Cada cidade vai ter um comportamento diferente. Isso depende muito do quanto uma cidade é espraiada ou ela adensada. Depende da qualidade do serviço de transporte público, depende da renda da cidade, qual a parte da classe média que migrou para o transporte individual motorizado e pode ser recuperada de forma muito rápida para o transporte público. Depende do atual estado das coisas, entendeu? Então, é óbvio que uma cidade como Belo Horizonte, que é mais ou menos a mesma dimensão de Salvador, ela vai ter um aumento menor, porque ela tem um sistema de transporte público mais robusto, né? Ela tem uma parcela da população em situação de mobilidade urbana ou na mobilidade ativa compulsória em menor número que Salvador. Uma cidade como Salvador, você tem uma parte da população gigante em mobilidade urbana, pessoas que não têm dinheiro para pegar ônibus. Então, se espera que numa cidade como Salvador a demanda aumente maior. Tem um aumento de demanda maior do que a média das outras capitais. Mas eu não acredito que chegue a 100%. Eu não acredito mesmo. A gente projeta em torno de 40%, 50%, numa cidade como Salvador, de início, porque as pessoas se deslocam já de outras formas pela cidade. Então, tem muito alarmismo em torno da tarifa zero, por dois lados. Primeiro, daqueles grupos que não querem a tarifa zero implementada, então falar 100%, 200% de aumento da demanda. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Vai acontecer o aumento da demanda? Vai, mas muito desse aumento da demanda vai acontecer em horário ocioso, por exemplo, no turno da tarde, no turno da manhã, entre os horários de pico. Então, não necessariamente vai ser no horário de pico esse aumento, essa explosão de demanda reprimida, que isso vai se concretizar. Mas tem também muito do lobby das empresas que querem usar a tarifa zero como uma fonte de sustento deles, uma forma de recuperar os seus negócios que estão falindo. Então, eles vão apontar para o aumento da demanda de 200%. Claro, eles querem que o orçamento público projete esse valor que vai ser destinado para eles na forma de subsídio. Então, tem uma disputa da tarifa zero, de significado, da forma de financiamento, da forma de implementação, que está colocada para a gente, para a sociedade civil, para os movimentos sociais, para a academia, para os gestores públicos, e que a gente está respondendo na forma de estudo. Eu acho que a tarifa zero ela tem uma boa... Assim, nós estamos militando há 20 anos, nisso ou mais. Então, nós não somos militantes, nós somos pesquisadores também, Nós sempre fomos constrangidos a responder essas questões. Então, nós temos respostas boas para essas questões. E eles estão só agora começando a dar algumas respostas, porque está fazendo agora que se tornou incontornável, se tornou algo que vai acontecer em algum momento, mais cedo ou mais tarde, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado também com essas projeções alarmistas que estão sendo colocadas por aí. É isso. John Max está com a mão levantada. Próximo. Não, era o Daniel Colina, que foi antes de mim. Sim, então, Daniel. Boa noite a todos. Daniel, meu xará, estive com você numa audiência e aí eu pensei que você era arquiteto, porque você é doutor em arquitetura e urbanismo, e pensei que você era arquiteto, não é? E não foi uma alfinetada, foi uma facada que você deu no arquiteto, viu? Porque tem razão, ou seja, tem outro problema, a arquitetura, digamos, não está justamente o curso de urbanismo, somos urbanistas graças a Semeneto. A Semeneto colocou o E de arquitetura urbanista, tá? Mas nós éramos arquitetos e fazíamos urbanismo. Lúcio Costa não era urbanista, era arquiteto e foi Brasília. Mal, por sinal, é uma crítica, viu? Porque justamente é uma cidade
excluidos, ¿no? Que está toda una periferia plana de a 30 a 70 kilómetros de Brasil, en fin, ese es urbanismo. Mas gostei da tua... Eu vou fazer um encaminhamento, viu, Hortência? Porque acho que estamos no caminho certo, não? Ou seja, não temos que discutir agora como vai sair o financiamento. Angela Resende disse que não é PT, do PT, pai do Plano Real, disse que se você tiver planejamento, a dívida pública é para financiar o gasto público do planejamento. Só que não temos planejamento, ou seja, dinheiro se resolve, dá-se um jeito, digamos, mas não é um jeito, se emite dinheiro. Essa é outra discussão que tem a ver com o neoliberalismo, porque ele discute isso contra toda a Faria Lima, não? Que o pessoal do mercado acha que não, que tem que ter controle de gasto, teto de gasto público, inflação controlada, uma série de questões, ou seja, que são de economia. Então, eu acho que é importante você e Ricardo ser administradores de empresas, administradores, o Espírito Santo, sair daquele... Porque o arquiteto pensa que ele entende de cidade e todo se resolve na cidade. E as coisas não se resolvem na cidade, se resolvem no território, ou seja, na visão de geógrafo. Nós temos que ter um geógrafo aqui também. E outro, ou seja, a visão tem que ser territorial e bem mais ampla. Então, tudo que eu sei, no aprendi na escola, sou argentino, estudei na Argentina, estudei arquitetura, estudei urbanismo, não sou urbanista, o que sei de urbanismo, basicamente aprendi na prática profissional e 17 anos no Conselho Estadual da cidade da Bahia, que aprendi. Vou contar só uma coisinha, depois faço um encaminhamento. O atual representante do IAB é de Guanambi, representante do IAB, Bahia, escolhido na 7ª conferência, se chama Alessandro Figueira, ele é funcionário da prefeitura. Ele me conta que na periferia de Guanambi, como não tem transporte e não tem áreas, não tem um planejamento público, as áreas que ainda existem entre as cidades são fruto de especulação, não imobiliária, especulação, ou seja, as elites seguram essas terras, não? Ou seja, valorizam para outros. Então, o que acontece? Não existem loteamentos populares. Loteamento popular é importante também, além de Minha Casa Minha Vida, não? Então, o que acontece? O pessoal tem que morar fora, onde não tem mobilidade, não tem infraestrutura, não tem escola, não tem nada. Então, qual é o meio de mobilidade dele? A moto, isso que você está dizendo, saem de moto para fora da cidade. E como não tem recoleta de lixo, quando voltam no dia seguinte para a cidade, jogam todo o lixo em saco de lixo na porta de Guanambi. Ou seja, o tema é um pouquinho mais complexo, digamos, não? Então, encaminhamento. Eu acho que o que estamos fazendo aqui, uma coisa que eu tinha proposto no fórum, que é o seguinte, que nós tínhamos 8 eixos temáticos. Um era mobilidade. E não temos que entrar no detalhe de onde vai sair o dinheiro, etc. Temos que trabalhar o conceito. O conceito de tarifa zero é conceitual. Ou seja, como você ter uma cidade que o transporte e a mobilidade consiga levar a, digamos, o conforto, o bem-estar à população. Ou seja, esse é o conceito. Bom, e então o que acontece? Acho que não, aí vai o encaminhamento. Eu acho que eu me reuniria com você, com Ricardo, com Juan, com mais alguém da preferência, algum economista, não sei se João Pereira podia ser, para tentar fechar o conceito do que nós teríamos que levar para todos os lugares onde está hoje passando o VLT. Porque o VLT hoje, como foi o metrô antes, muito mais, está mudando a cidade, né? Então, acho que a gente tem que voltar em algum momento, isso é uma coisa planejada, né? Para dizer, olha, nós achamos que mobilidade é isso aqui. Alguém da parte de saneamento básico, eu acho que de saneamento, e colocar os conceitos. Ou seja, por exemplo, na orla, a importância da restinga. Que arquiteto não sabe a importância da restinga. Quem sabe é ambientalista, digamos, não? Ou seja, tem uma visão multiprofissional, tá? E aí voltar para um lugar e dizer, não precisamos de mobilidade, tarifa zero e explicar isso aí. Esse é o meu encaminhamento. Me reúno com vocês no dia que você puder e fazer um texto curto de apresentação conceitual
conceituando de entrar em detalhes, não, de porque a questão da mobilidade é muito mais... se antes vai... Bom, enfim, aí pode entrar até filosofia no meio, mas esse é o encaminhamento, viu, Hortência? Próximo a falar, John Max. João, você queria falar ou levantou a mão por engano? Eu vou falar. Só... Bom, boa noite. Obrigado, Daniel, pela apresentação, muito esclarecedora, muito instigante também, assim, acho que, inclusive, complementa bastante a apresentação, né, que tivemos aqui do professor Juan, né, são duas temáticas que coincidem, né, que, enfim, que interagem, aprendi bastante, inclusive. Eu tenho alguns comentários, tá, a fazer e também algumas perguntas, tá? Essa questão mesmo, quando você fala de quando, né, que é polêmico dizer, né, que quanto mais viadutos, né, mais há uma piora na mobilidade, né, enfim, mais esse sintoma da cidade carrocêntrica, né, que inclusive esses âmbitos discursivos, na verdade, né, como, por exemplo, digamos, a cada política setorial que a gente discute aqui tem elementos discursivos, né, que vendem muito bem aquilo que é anticidade, na verdade, é aquilo que acontece, inclusive, com condomínios fechados, né, que é aquele discurso da segurança, tal, mas, né, vamos pensar ali na empregada doméstica que tem que atravessar aquele paredão todinho para chegar no ponto de ônibus, né, e ainda passa pela insegurança de esperar. Você falou aqui a respeito do sistema de transporte entre cidades diferentes, né, acho que região metropolitana e tal, e de fato me surpreendeu que era uma coisa que eu não tinha me tocado, né, de que aqui em Salvador não tem órgão metropolitano, né, então assim, aí minha pergunta também a primeira vai nesse sentido, né, de tipo assim, que é uma coisa que me aflige muito, que é essa questão do pacto federativo, na verdade, né? Essa 1001 articulações que tem que se fazer entre diferentes entes, diferentes escalas. Aí eu pesquisei aqui, né, a existência de um diretor de desenvolvimento integrado, né, daqui da região. Existe o site, mas ele está desatualizado, porque eu fui ver se tinha alguma coisa de transporte, né? Então tem um link que pede documento, mas não tem documento, tem que enviar tem que se cadastrar para solicitar, não sei se você está sabendo de alguma coisa a respeito desse plano da região metropolitana, tá? E a respeito quando você fala dessa questão da segregação também, né, utilizando o marcador do transporte, eu queria entender se eu sou novo em Salvador, tá? Então, assim, por isso também muitas perguntas mais também para conhecer mais a cidade. Porque é uma prática muito comum, né? Por exemplo, não fazer uma ligação, né, entre periferia e áreas privilegiadas da cidade com transporte público, né, para que essa população não chegue a esses espaços. Queria saber se isso acontece aqui em Salvador. Também compartilhar com a tristeza nos comentários que você fez agora, né? Só para... Eu sou professor de economia da UFBA, e há muitos anos atrás, né, de uma disciplina X que eu dava aula, né, que perguntava, gente, quando aumentar a renda, o que é que vocês vão deixar de comprar? O que é que vocês vão deixar de consumir quando aumentar a renda? Todo mundo, transporte público, né? Ou seja, transporte público vira, né, na nossa sociedade um bem inferior, como não deveria, né? Se vai se atrelando essa questão também sociológica, de status, como você falou, né, tipo assim, olha, quem anda de ônibus é porque
não tem dinheiro, é porque é pobre, né? Então tem essa relação forte com o status, né? E não, eu tenho uma pergunta para, eu não sei se o Ricardo está aí ainda, eu tenho uma pergunta para ele, porque ele falou sobre, talvez não sei se o Daniel sabe, das desapropriações que teve, né, no quanto à VLT, Ricardo. Eu queria saber, assim, as tipologias, se você sabe, assim, de cabeça dos tipos de desapropriação que houve. Basicamente isso, gente. Obrigado. Então, está com o Daniel a palavra para responder e encerramos, né? A gente não tem ninguém mais inscrito. Oi, Daniel Colina. Assim, eu gosto muito de fazer essa provocação. E às vezes ela não é bem recebida, né? Mas eu continuo fazendo, porque o que eu quero, na verdade, é isso, né? Que os arquitetos se vejam mais como urbanistas. Acho que é importante que a gente tenha essa formação. Hoje a gente tem professores bons, né? Temos o curso de urbanismo no Salvador, que é único no Brasil. Então, isso também tem muito a dizer para a gente. E boa parte desses docentes veio da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Então, eu acho que alguma coisa está se mexendo e está mudando em Salvador. E que bom, né? Que bom. Hoje, assim, quando a gente fala de mobilidade urbana, geralmente era coisa de ativista, tá? Cicloativista, busólogo, militante da tarifa zero. Então, se for ver, as pessoas que estão nessa labuta tipo, Pablo, que é doutor em arquitetura e urbanismo e que é coordenador do Observatório da Mobilidade Urbana hoje. A formação de Pablo é ciência da computação, primeira. Foi o cicloativismo que trouxe ele para o urbanismo. Então, Érica, que é outra coordenadora do Observatório da Mobilidade Urbana, ela também veio do cicloativismo, mas é da área de comunicação. Então, a gente tem o que é bom, né? Isso não é ruim, né? Isso torna o campo diverso, torna o campo permeável a diversas outras contribuições e permeável a diversas gramáticas e linguagens. Então, é bom que tenha gente da comunicação, por exemplo, da ciência da computação, Pablo, né, que era ciência da computação, não se faz mobilidade urbana, não se planeja mobilidade urbana sem dados. Né? E a gente não ter pessoas da área de dados na mobilidade urbana é muito ruim. Assim como é ruim não ter pessoas da gestão pública, como sou eu e como é Ricardo. Então, tão importante quanto ter economistas, ter arquitetos e ter engenheiros, né, que planejam o trânsito, que planejam as infraestruturas e que planejam como o desenho urbano vai ser feito. Então, é uma crítica, uma provocação, mas é também uma constatação de que algo interessante está acontecendo. John Marcos. É prazer te conhecer, John. Que bom. Está em Salvador. Esse plano que você viu é uma provocação, né? É uma pergunta que eu te devolvo. Ele é o plano da região metropolitana de Salvador ou ele é o plano do governo do Estado? Porque um plano da região metropolitana que não envolve a principal cidade da região metropolitana não pode ser chamado de plano da região metropolitana. Não tem sentido isso. Né? Salvador está participando disso. Salvador quer participar disso. Né? Vai ser um plano que o governo do Estado tem capacidade de implementar um plano desse tipo sem o envolvimento da Prefeitura de Salvador. O que significa um plano para a região metropolitana. Meu filho está acabando de rir aqui. O que é que significa um plano urbano para a região metropolitana feito exclusivamente por um governo do Estado que não dialoga com a Prefeitura? Não interessa o motivo. Tá? Vai ser mais obra tamanho G, como atravessar Salvador com autopistas, viadutos, pontes, né? Projetos que mudam cada semana. No dia é um VLT, no dia é um monotrilho, no outro é um VLT, no segundo é um trem metropolitano, depois volta a ser um VLT metropolitano, o metrô que deveria expandir para Lauro de Freitas, depois vai para o Campo Grande, aí depois... Entendeu? Assim, é só obra. É só obra. É uma coxa de retalhos. Tem um arquiteto que eu gosto muito chamado Carlos Nelson,
ele fala isso, é uma coxa de retalhos, né? E é um plano que, pelo que eu vi aqui, bom, segundo o Estatuto da Metrópole, né? Tem que ser gerido pelo governo estadual, né? Mas, assim, tá parado. E isso também, pensei nisso também, porque, né? Bom, nas escolas em que eu fiz pós, eu fiz mestrado em planejamento urbano na Federal do Rio Grande do Sul e em planejamento urbano doutorado na UFRJ. Nessas duas escolas tem sempre a galera da mobilidade. Meu orientador mesmo do doutorado, ele orientava a menina que ela faz o cálculo uma coisa que a gente não imagina, né? Existe uma carga horária não remunerada que a pessoa passa dentro do ônibus, né? Imagina, assim, elas do Rio de Janeiro, né? 2h30 para ir, 2h30 para voltar. 5 horas dentro do ônibus, que não é remunerado, né? Isso, assim, é muito desumano, entendeu? Para ficar, como você está falando, esse troca-troca de projeto, entendeu? Essa falta de finalidade, essa falta de integração é triste. E aí, eu emendo na sua segunda questão, né? Como é que se dá o transporte centro-periferia de Salvador? Então, é o sentido contraditório da mobilidade urbana, né? Ela precisa acontecer porque os bairros de classe média branca de Salvador precisam do porteiro, da vendedora de acarajé, do zelador, da empregada doméstica, do caixa do supermercado, né? Da limpeza urbana, que são serviços prestados por pessoas que moram nas periferias, geralmente pessoas negras, né? Precisam da enfermeira que cuida do idoso, né? Então, esse transporte sempre existiu, sempre periferia. Mas é um transporte que conecta o trabalhador para sair da sua casa e trabalhar, voltar do trabalho para sua casa. Nada além disso. O centro da cidade, produzido coletivamente, porque se nem um trabalhador que trabalha como enfermeira, que trabalha como zelador, como porteiro, ele produziu cinema, ele produziu teatro, ele produziu a praça pública, ele produziu as calçadas, ele produziu, né, a pista de rolamento dos veículos, até os viadutos horrorosos ele produziu também. E por que ele não pode se beneficiar dessas infraestruturas, desses equipamentos de cultura, lazer, das melhores possibilidades de emprego, das universidades públicas, né? Então, esse transporte para essas outras coisas não está colocado para essas pessoas, está colocado de forma muito precária. E cada dia mais com baldeações, né? O que é o BRT de Salvador e até o próprio metrô? É uma imposição de baldeações para a classe trabalhadora. Antes, você saía lá de Itapuã e chegava na Barra, cara. Você saía de lá de Portão e chegava na Lapa. Hoje em dia você pega um ônibus do seu bairro, vai até o metrô, vai até o BRT, aí vai até outra estação de transbordo, muda, pega outro... Entendeu? Então, assim, ok, né? As pessoas que são jovens ainda e que não são pessoas com deficiência, elas podem fazer isso para ganhar 10 minutos de deslocamento. E as pessoas que não são, que têm dificuldade de se locomover, que são pessoas deficientes, o que significa fazer 2, 3 baldeações para chegar ao seu destino final? O que significa o corte dessa linha que ligava o bairro dele ao local de trabalho, obrigando ele a pegar um metrô e a pegar um BRT? Então, você tem também, até nessa modernização, dessa racionalização do transporte público de Salvador, com a chegada de novos modos de transporte mais modernos, né? Mais limpos, mais velozes e tal, você tem um elemento de crueldade, você tem um elemento de exclusão também, porque, né, a pessoa com deficiência, a mulher da economia do cuidado, né, a pessoa idosa com dificuldade de locomoção, todas as pessoas estão sendo penalizadas. Estão sendo penalizadas por essa reconfiguração do transporte público de Salvador, com ou sem corte de linha, mesmo se não tivesse corte de linhas. Então, o corte de linhas que liga bairro direto ao local de trabalho, né? Então, sem diminuição da frota, que eu quero dizer. Então, esse transporte de periferia, né, de Salvador, ele sempre carregou o elemento do racismo, da crueldade, né, do machismo, pessoas mulheres que usam o transporte público. Isso vem se agravando nos últimos anos. Tá? E tem impacto na vida das pessoas, né? Isso é uma forma de estimular as pessoas a procurar emprego, uma forma de estimular as pessoas a acessarem melhores equipamentos de cultura, melhores equipamentos de lazer, as melhores praças públicas, entendeu? Né? Então, os espaços públicos consolidados, os lugares onde acontecem os shows, as universidades de melhor qualidade, estão aqui, né? Nesse centro consolidado da cidade.
Claro, estão se expandindo para Paralela e tal, mas assim, mesmo esse novo centro econômico e dinâmico da cidade de Salvador, ele ainda é mais centrado no automóvel. Né? Você não chega na universidade da Paralela ou do Guatemi se não for fazendo baldeações ou usando o transporte individual motorizado. Então é isso, assim, né? Eu acho que Salvador é uma cidade muito cruel com a população negra periférica. E o transporte público... E aí, essa questão é importante porque ela me traz para o início do que eu falei, né? Eu consigo fechar do lugar onde eu comecei. É uma cidade que produz segregações, né? Mais do que desigualdades, mais do que exclusões, mais do que pobreza, ela produz segregações. Ela produz segregações. E produzir segregação é um elemento que foge muito de nós, planejadores urbanos. A gente estuda a desigualdade, a gente estuda... É isso que Daniel Colina falou, né? O território, né? Quando a gente tira o território do planejamento urbano, quando o território ele não é mais um elemento relevante no planejamento urbano, o que sobra é a segregação. O que sobra é a imobilidade urbana, é a mobilidade ativa compulsória. O que sobra são estratégias de deslocamento, de mobilidade, que colocam as pessoas em risco, seja o transporte clandestino, seja a motocicleta, né, ou todo esse novo mercado de trabalho que são os aplicativos. Então, tudo isso são estratégias de mobilidade que surgem, ou que não surgem, porque a mobilidade urbana não pode ser tratada nem como estratégia de mobilidade, mas muitos quilômetros em cima de uma bicicleta, ou caminhando, ou em cima de uma bicicleta, são estratégias, resultantes da forma cruel, racista, que a nossa cidade se produz, e como ela produz, especialmente, a mobilidade urbana. Eu acho que é isso por isso eu concluo. Sobre as desapropriações, eu acho que aí o Ministério Público pode responder melhor do que eu realmente não saberia falar dessa tipologia de desapropriações. Sei que teve, menos do que eu esperava, mas teve, e nem por isso é um ponto menos importante de debate, mas aí não acho menos importante, repito, só não é minha área de estudo e não é algo que eu acompanho. É isso. Termino aqui. Bom, temos mais inscritos aqui. Teca, Daniel Colina vai falar de novo, e Hortência e a Açucena, né? O meu comentário é só sobre a desapropriação. Dia 11, John, a gente tem uma audiência pública que cuida dessas remoções compulsórias e vai verificar o módulo de cálculo da indenização pela busca de que use os métodos da BNT e que tenha como referência o valor de mercado. Né? Então, tem Laila, da Católica, que fez um estudo sobre reparação plena a partir da desapropriação do bairro da Paz, do quilômetro 17, e ela está acompanhando. Então, era legal ter um economista lá e contar com você dia 11, às 9h30, lá na sede do MP, a discussão desse aspecto. Já foram removidos 80 famílias e é uma lista de 500 ainda. Foram indenizadas. Então, Teca. Professora Tereza Moura. Boa noite a vocês. Estou aqui de alma lavada e enxugada por todos os comentários. Fantásticos. E é uma coisa que a cada frase eu teria algo para comentar. Mas vamos lá, por camadas. A gente... Eu escrevi isso até. Que é o seguinte... Nós brigamos no frigir dos ovos por recursos. Recursos e queijo. O que o país produz durante o ano? A gente esquece e a gente fica apenas discutindo os 50%, depois do 50% aproximadamente para o serviço da dívida, o sistema da dívida pública. E a gente fica discutindo esses 50% que tem neles em cima. O quê? Orçamento público secreto. Um oxímoron. Ou seja, não pode conter duas palavras, público e secreto, na mesma frase. Então, isso é uma coisa. Depois disso, a gente fica discutindo a PEC do fim do mundo muda de nome para arcabouço fiscal.
é a mesma coisa, certo? A gente não conseguiu ter força política no Congresso para que isso fosse destruído. Então, nós ficamos discutindo o que sobra de migalhas depois das emendas do orçamento público secreto, a gente fica discutindo as migalhas que são para saúde, educação, infraestrutura, certo? Que nos resta. A gente está discutindo, pense um gráfico de pizza, pense que 50% da riqueza a gente paga esse sistema da dívida que é eterno. A Constituição de 88 coloca que dentro de um ano, portanto 89, teríamos que discutir, fazer a auditoria pública da dívida. Existe uma organização chamada auditoriacidadã.org.br, da auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli, que vem há 20 anos escrevendo artigos, acessos, mostrando que não temos dinheiro porque a gente está pagando e repagando dívida. O Equador fez esse trabalho e a dívida reduziu de 100%, caiu para 30%. E os credores aceitaram. Depois, reviravoltas políticas, tudo voltou lá a uma situação problemática. Mas ninguém briga por isso. Lula, no seu terceiro mandato, não consegue ter força ainda política para passar isso no Congresso. Isso é um ponto. Então, nós ficamos discutindo as migalhas que temos para fazer tarifa zero, infraestrutura decente, habitação decente para a população, porque o dinheiro vai todo para outro lugar. Isso é uma das camadas da cebola, certo? Outra camada. Primeira coisa que a gente tem que entender, como diz o Cefatli, o capitalismo, ele visa lucro e ele invisibiliza o sofrimento que isso causa. Então, as empresas visam lucro e o sofrimento é aceito como algo de Deus. Aí as igrejas capturam as pessoas que estão no sofrimento, que viram o local da psicoterapia, da psicologia, de onde eles podem se expressar, e seus pequenos recursos são capturados e a mente é capturada. E nós continuamos a votar nos mesmos de sempre e que nada muda. Então, nós estamos igual um hamster dentro de uma rodinha, rodando, sem sair do lugar. Então, a gente precisa primeiro entender esse nível das coisas. Depois, vamos falar dos arquitetos e da mobilidade. Não é bem assim que os arquitetos nunca se envolveram. Quando existia planejamento urbano de Estado, de prefeitura, existiam estudos de mobilidade e os arquitetos estavam envolvidos. No Plandurb, o professor Eliodoro estava à frente, coordenando o Plandurb. Existiam estudos também, muitas vezes nem se aplicavam totalmente, porque foi uma Colin Buchanan, uma empresa da Inglaterra, que veio rodar o seu modelo. Então, não é assim. A questão que temos que entender é que planejamento deixou de ser algo do Estado. E passamos a ter apenas, uma coisa que está na minha tese, projetos, uma coisa que a Eliodoro fala, projetos seguidos de planejamento. E isso acontece no nível do município, com a prefeitura, como no nível do Estado, com todos esses governadores petistas. Eles fazem a mesma coisa. O que não é a ponte Salvador-Itaparica, senão isso? Ponte Salvador-Itaparica foi gestada em torno de 2008, 2007, 2008, e entregue pelo Manuel Ribeiro Filho, diretor regional da OAS de Bahia, Alagoas e Sergipe, dentro da SEDUR, com 2 projetinhos, um de uma ponte estaiada e outro com a ponte com abertura central móvel, para passarem os grandes navios. Com esta ponte que vai ser implantada, entregamos o estaleiro de São Roque do Paraguaçu. A gente entregou esse serviço para a Baía de Guanabara. Por quê? Aí foram baixando a altura da ponte, foram diminuindo o vão interno. Os chineses chegaram, baixaram mais
Então, o que falaram? O que a Bahia falou? Governo do estado petista, me poupe. Aí faz o seguinte, não, a gente vai passar essa parte de consertos, de reformas dessas plataformas para agora a Baía de Guanabara. A Bahia deixou de receber esse benefício. E põe um cinturão de concreto na boca da segunda maior baía do mundo, da primeira maior baía do Brasil e a maior em termos de navegabilidade, o maior tempo do ano. Então, você vai e coloca, não, vamos consertar a Baía de Todos os Santos e vamos puxar, porque Salvador é península, você tem que entender Salvador como uma península. Vem lá, como diz Eliodoro no livro dele, forma real, esqueci o nome, cidade real, cidade... Então, ele diz o seguinte, Sérgio Bernardi chegou lá numa prancheta, pegou o desenho e falou, a Bahia precisa fazer circundar, botou um modelo radial lá em Salvador, botou o centro lá para o CAB e falou, a gente roda e a gente faz isso. Chega o governador Jacques Wagner, que já tinha conhecimento disso aí, tanto que ele declara, que está escrito no Diário Oficial, que em agosto de 2008, ele esteve nos Estados Unidos e na China vendo as pontes. Ele falou com Lula, nessa época, a ponte custava 1,5 bilhão. Aí Lula falou, você vai ter que me pedir isso publicamente. Isso em 2008. Em 2009, janeiro, o Manuel Ribeiro vai lá para a SEDU e pede para fazer estudos sobre a ponte. A SEDU nega, mas fica com os 2 projetos. Internamente, beleza. E aí foi, entendeu? Então, isso foi em março de 2009, quando o Lula estava aqui numa mostra baiana de alguma coisa, que eu não me lembro exatamente mais o nome, aí Jacques Wagner pediu a Lula, olha, nós estamos em interesse, é uma demanda da população baiana desde a década de 60, final da década de 70. Deca, querida, vamos concluindo que a gente ainda tem uma reunião, depois dessa ainda tem a reunião de pauta. Então, o que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês, é que o que existe hoje na Bahia não é culpa dos arquitetos. Hoje existe uma coisa chamada projeto e depois vem um planejamento. É assim, alguém apresenta o projeto e aí o Estado vem arranjar desculpas que justifiquem como planejamento o projeto que a empresa colocou. Então os arquitetos participavam na época que planejamento era sério, e foi sério. Então, isso é a segunda coisa. A terceira coisa, eu concordo com tudo que vocês falarem ainda, só acho que se a gente não tiver, em paralelo, uma atuação de fundo sobre essa questão da dívida, do sistema da dívida, nós vamos ficar patinando sem sair do lugar. Não, vai ser a Zona Azul. Aí a Zona Azul, quem é que vai? A classe média. A classe média já retada, porque é quem segura o imposto deste país. Vai virar contra, vai ser oposição. Então, a gente precisa ter estratégias e pensar também nisso. Se a gente não fizer isso, não vai sair do lugar. Esse é meu discurso. Vota em mim, vamos candidatar. Beijos. Daniel, você está inscrito? Sim, estou inscrito, sim. Eu queria esclarecer rápido o que vou fazer, viu? O seguinte, sí, el urbanismo fue municipal, fue público, planeamiento fue público. Cortizo trabajaba, Eliodoro trabajaba, Bocado de trabajaba. Y Mario Leal Ferreira también, que no era arquitecto, era ingeniero, también estaba lá. Ahora só ficou o nome de la Fundación Mario Leal Ferreira. Así eu estive com o Celseu, no dia que Dilma assinou, ele estava no Tribunal de Contas do Estado, Celseu, que já era conselheiro do Estado, estava com ele quando a secretaria Margareth chegou e disse, el Celseu disse, Dilma assinou o Estatuto da Metrópole, eu estava com ele, né? E aí tinha, ele vetou 2 artigos. Um dos artigos que vetou foi justamente o que eram os recursos destinados a implantar. Mas o que aconteceu com isso? E esse era um detalhe importante, digamos, né? E que a prefeitura, como disse Daniel, digamos, a prefeitura de Salvador não participou. Questionou judicialmente e quem deu parecer foi Tânia Escofil, outra arquiteta, viu? Teresa, viu? Ou seja, e depois, como que aconteceu?
no consiguió, porque no ve interés político y no ve condición de mejorar esa, porque siempre el Consejo de las Ciudades fue una cosa que nunca fue, digamos, creció, y en la época de Temer acabaron con los consejos del Brasil, todos solo ficaron 3, Bahía, Paraná y Pará. Entonces tengo histórico, ¿no? Pero nunca fue una cosa muy tranquila, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué aconteció después? O PDUI, que usted está hablando, que era el coordinador de Andrés Joacero. Andrés Joacero, arquitecto también, que después fue secretario de Ciencia y Tecnología, estaba coordinando PDUI. A través de coordinando más que un tercerizado que no me lembro quién era, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se rolaba esa relación con la prefectura? Una conversa particular, dito por él, no es porque oí hablar, ¿no? No, yo falo con Tony Scofield, a gente va levando, o sea, tiene razón, no puede ser así. O sea, no tengo una visión territorial, no tengo una visión metropolitana, ahí fica todo muy difícil. Y a Ponte, donde Uia Bella se posicionó contra la consulta pública, realmente fue dentro del foro hacia también nosa, ¿no? Cuando se fue a consulta pública, realmente dice que tienen que estudiarse otras alternativas, porque tiene alternativas mejores. Ahora, yo tengo un texto que es de circulación restricta donde digo que a ferrovía Chancay y Leo tiene que ser ferrovía Chancay BTS, y una ferrovía bioceánica que venga de Perú, tiene una función que no es solo transportar commodities, y va a mudar todo a Ciudad de Salvador. O sea que esa no es una cuestión secundaria, es casi prioritaria, ¿no? O sea, por eso quiero colocar todas esas cosas en un papel, ¿no? Dice, el resumen es aquí. Y ahí realmente como arquitecto que dialoga con otras áreas de conocimiento. Agora, Açucena. Boa noite, vocês estão me escutando? Boa noite. Estamos escutando. Primeiro eu queria parabenizar Daniel, na verdade, né, pelo conteúdo da palestra, conteúdo maravilhoso, muito necessário, essa discussão, e que bom que está cada vez mais perto da tarifa zero realmente acontecer, né? E, na verdade, tudo que eu queria dizer, Teca já falou, em como não é que os arquitetos e urbanistas não estejam envolvidos ou não estejam trabalhando, mas é que existe o projeto e aí depois existe o planejamento. Então, fica essa desconexão com o que realmente é o projeto para a cidade e com o planejamento que vem depois. Acredito que isso esteja mudando, principalmente na universidade, e aí acho que Emily seria a pessoa melhor para falar sobre isso, já que ela ainda está estudando, né, enquanto eu já me formei, né, como arquiteta e urbanista, e parabenizar mais uma vez Daniel pela discussão. Mas, Ricardo? Pronto, então só vou responder rapidamente ao professor John, que a questão da minha tese, eu tratei as desapropriações relacionando com o bem-estar social. Então, e não o bem-estar social, vamos dizer que compreendemos majoritariamente como relacionado ao consumo, mas em si um bem-estar social que permitisse, principalmente, que as pessoas com menores rendas, né, os negros, e também, no caso, as mulheres, principalmente, tivesse uma condição boa de viver na nossa sociedade. E aí, o que é que nós percebemos? Com as desapropriações que ocorreram para o BRS, foi verificado que os que tiveram parte do seu terreno desapropriados, e é muito importante esse destaque também, porque não houve uma desapropriação total, e sim partes de terrenos. E esses terrenos normalmente associados a empresas que tiveram restituição do que foi, né, retirado de sua posse. Enquanto que, quando nós analisamos
principalmente o VLT, descobrimos que, por vezes, até um terreno com 3, 4 casas recebiam apenas R$80 mil. Então, isso representava principalmente o racismo ambiental, né? Então, que estava relacionado a esses moradores. E isso, na nossa cidade, é agravado principalmente por algo que o professor Gilberto Corso ele destaca em um livro sobre as nossas transformações, né? Que as pessoas que estão sendo desapropriadas, elas estão saindo da nossa cidade. Então, são pessoas que estão indo, por vezes, para Simões Filho, para Camaçari, e não terão a oportunidade de ter o benefício dessa implementação desse modo de transporte, que não é questionado na minha tese, né? Eu não questiono com a implementação desse modo de transporte no nosso território, mas sim como é feito e principalmente que a forma com que é feita é uma forma que não apenas segrega, Daniel, mas exclui. Então, essa implementação tem excluído. E, além dessa exclusão, existe um desrespeito, principalmente, às religiões de matriz africana, né? Temos cinco terreiros que estão sendo desapropriados, em parte ou então na totalidade dos seus terrenos na implementação aqui do VLT, e para a ponte, pasme, as coisas ficam mais graves ainda pois corre o risco de 116 terreiros terem desapropriações totais ou então parte do seu terreno. E, além disso, no processo de construção, ainda os que vão se manter, né, vão ter parte dos seus terrenos mantidas, eles acabam sendo desrespeitados, porque parte do seu território acaba sendo utilizado como local como é que chama? Canto de obra não, Canteiro de obras. Canteiros de obras. Então, eles acabam sendo canteiros de obras e aí não são respeitados de forma alguma pelas pessoas que acabam trabalhando, né? Em sua grande maioria. Lógico que vai ter um ou outro trabalhador que compreende os ritos, sim, daqueles locais, mas na sua imensa maioria, não. E o que é destacado muito por essas lideranças, né, dos terreiros é que o projeto, aparentemente, o projeto, eles fogem de outras religiões, né, ou então territórios de outras religiões, e acabaram ficando concentrados, né? Sobre a questão da proposta da tarifa zero, né? A minha principal proposta é sobre o fundo de mobilidade. Então, e aí poderiam ser várias as formas. Eu poderia ter mesmo, vamos dizer, colocado no papel, tratar sobre os polos geradores de viagem, mas preferi trabalhar com a Zona Azul, principalmente porque a Zona Azul representa aqui uma infraestrutura voltada principalmente para um grupo que é um grupo bastante privilegiado dentro da nossa sociedade, e aí, na minha tese, eu acabo falando mais sobre a hegemonia do automóvel, né? Então, o objetivo, assim, não é focar especificamente vamos dizer assim, faixas de renda na nossa sociedade, mas basicamente tentar ser pedagógico em relação ao uso do automóvel. E eu acho que essa é uma luta fundamental, porque essa é uma luta que acaba criando esses viadutos que Daniel aqui colocou e várias outras iniciativas, né, que podem surgir no nosso terreno, no nosso território. Então, é lógico que a classe média é uma classe extremamente favorecida pelo automóvel,
Isso é muito importante, ficou destacado aqui, e, como sabemos, impacta extremamente, de maneira extremamente negativa no nosso território. Vale ressaltar que Salvador é uma cidade que, segundo nossa pesquisa Origem e Destino de Salvador, ela tem aproximadamente 17% das viagens que são realizadas pelo automóvel. É alarmante isso. Então, assim, o nível de privilégio que tem essas pessoas, esses condutores de automóvel, e eu sou condutor de automóvel, não tô nem um pouco dizendo que não vou ser demagogo, mas outra coisa que aconteceu em Salvador durante o período da pandemia foi que a nossa Zona Azul ficou gratuita. Então, as pessoas poderiam ter o direito de ir ao centro e também ir às praias em Salvador de maneira facilitada pela Zona Azul. Então, é muito mais, dentro da minha tese, existe muito mais uma discussão em relação à valorização do automóvel do que propriamente dito no impacto em que isso teria em relação a determinada camada da população. Ok. Certo. Daniel, você quer fazer algum comentário? A gente não teve muitas perguntas, né? Foram mais comentários, mas se você quiser fazer alguma coisa para amarrar aí. Não, essa provocação aos arquitetos sempre causa polêmica, mas eu gosto de continuar fazendo, porque não é para afastar, não, gente. É para realmente para vocês olharem com um pouco mais de carinho para a mobilidade urbana na formação de vocês, tá? A provocação no final das contas é isso. Colocar mais nos seus projetos de pesquisa, se tiver mais os estudantes a fazerem projetos de mobilidade urbana, acompanharem mais as lutas em torno da mobilidade urbana. No fundo, a provocação é para isso. Não é para afastar ninguém, não. É só isso, assim, agradecer por estar aqui, né? Peço desculpas porque eu vou ter que sair, já era ter saído há mais de 20 minutos. Meu filho está aqui acordado, rodando a casa, porque enquanto eu não parar aqui de ligar a luz, ele não dorme. Mas eu agradeço pelo espaço e por poder estar conversando com vocês e poder estar participando dessa movimentação toda, né? Tão importante para a nossa cidade. É isso. Pronto, muito obrigada.